Fala, meus amigos, graça e paz, estamos aqui no mais um Fontecast. Que honra estar aqui com nossos amigos, companheiros aqui de ministério. Glória a Deus, mais um dia para você ser impactado, mais um dia onde nós vamos contar testemunhos e nós cremos que grandes coisas o Senhor fará nesse momento. Né, César? Glória a Deus. Eita, meus glória. Queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe. Já vai entrando e compartilhando. Isso, já vai faça isso entrando, agora. Compartilhando. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí. É isso aí. Fontecast. Hoje nós estamos nada mais, nada Sim. menos do que o nosso Rabino. Pastor Nosso pastor Márcio, Márcio. um homem de Deus, nosso amigo, Isso aí, que está conosco em todas as horas, amigo de ministério, amigo de oração. Exato. E hoje é uma honra tê-lo conosco aqui, pastor Márcio. A honra é minha, pastor César, de estar aqui com os irmãos, né? Eu acredito que a gente conhece já faz uns 15 anos. Uns 15 juntos. anos. Então, para mim é um motivo de alegria estar aqui com os irmãos mesmo. Não esperava, né? Foi algo que Deus preparou, mas é motivo de muita alegria. Estou muito satisfeito aqui com os irmãos. Glória a Deus, é uma benção. Então faça isso aí agora, antes da gente começar a iniciar esse bate-papo aqui entre profetas. Então, faça isso, compartilhe agora, mande para os seus amigos, mande para os seus familiares, mande no grupo de WhatsApp, seja uma fonte para alguém, libere e fale assim, acabou de iniciar o Fontecast da Fonte Prodígio, então faça isso agora. Pastor, eu não sou inscrito nesse canal, primeira vez, então faça isso, se inscreva nesse canal, porque toda semana teremos aqui um bate-papos aqui, testemunhos, vai ter muita coisa boa, né, César? Muita coisa boa. Vocês têm acompanhado imagina. aí. Mudamos o cenário, já fizemos um Exato. podcast agora inaugurando. Mudamos o cenário, Sim. Estamos melhorando, aprimorando a cada dia mais para ficar mais nítido. Isso. E ficar melhor para vocês aí que têm nos acompanhado. Então, nós melhoramos para vocês e vocês compartilham para a família. Pastor Lucas, vamos começar então? Bora, então você prepara aí, prepara a pipoca. Segura aí senta no sofá. Isso, vai ser E uma noite hoje impactante. Vai ser muito bênção. Isso. Pastor Márcio, já que estamos iniciando aí esse Fontecast, nada mais, nada menos que uma pergunta nobre. Como é que iniciou o seu ministério, pastor? O senhor já era evangélico? O senhor conheceu Cristo quando? Como? Hoje, quem não sabe, pastor Márcio lidera os jovens conosco aqui na igreja. Só que antes disso, antes do líder pastor Márcio, antes do pastor Márcio, Exato. Quem era você? De onde você veio? Qual a sua origem? Isso. Onde tudo se iniciou, pastor Márcio? Então, é assim, eu sou de pai e mãe separados, né? Na minha infância, já quando é criança, separaram. Aí a minha mãe nunca foi para a igreja evangélica, nada, né? E assim, quando a gente cresce numa família sem estrutura nenhuma, assim, pastor Lucas, daí a vida vai nos criando, né? A vida vai nos criando. E a gente foi muito disso, né? Eu fui muito disso. Uma hora com a avó, uma hora com o pai, uma hora com a mãe. Estabiliza, né? Isso, Imagina uma criança assim. Você criança, você não tem estrutura familiar, né? E eu passei uma infância muito difícil. Com a minha avó, cuidava mais a mãe da minha mãe, que hoje já é falecida. Ela cuidava da gente, né? Sim. Mais que minha mãe, não mentiu, pego do juízo, né? No tempo. Graças a Deus melhorou muito. E eu fui crescendo, mas nunca tinha conhecido Deus, Jesus, não sabia quem era o Senhor. E quando a gente não tem Deus, a gente se debanda a outras religiões, né? A gente busca um meio espiritual. E foi o que eu fiz. No mundo que eu vivia, né? Na região que eu vivia, no São Gonçalo, eu busquei outros meios, outra religião. Porque... Com quantos anos, mais ou menos, você já começou a entrar nesse meio de outra religião? Com 12, 13 anos de Meu idade. Deus. 12, 13 anos Olha de o que idade. faz um lar destruído, né? Uma criança sem a base dentro de casa, com 12 anos, vai procurar referência do lado de fora, porque do lado de dentro está totalmente destruído, né? Isso, né? Não tem uma referência, não tem... Complicado. Alguém para te guiar, né? Não tem alguém para te direcionar. O que a gente precisa, e eu falo muito para os jovens isso, é ter alguém para te direcionar. Sim. Quando alguém te direciona a sua vida, o sucesso é marcante, né? Exato. E eu passando por esse momento, né? Daí eu não conhecia Deus, mas eu lembro que
quando eu tinha meus 13, 14, eu frequentava muito, um rapaz foi no centro, olha para você ver que coisa interessante. Tá começando a ficar bom isso aí. Ele foi no centro, ele foi lá dentro do centro onde eu frequentava, né, que era a religião que eu ia. Ele foi participar Ele também? Foi participar, Entendi. foi pedir um trabalho, né, que é isso que fala, foi pedir um trabalho lá. E eu fazia parte desse lugar que esse rapaz foi. Só que passou um tempo, ele sumiu de lá. E estava eu na rua com outro rapaz que era de lá, e esse cara passou por mim. Ele olhou para mim e falou assim: ô Márcio, Jesus te ama. Nossa. Meu Deus. E isso eu estava para 13 para 14 anos ali. Aí eu olhei para esse cara e falei que os guias meus também me amavam. Ó, pra você ter noção. Deu aquela afrontada, né? Deu aquela afrontada. Esse cara tá de brincadeira, quem é esse Jesus aí? Nem sei quem é esse Jesus. E realmente, dali para frente, ó César, eu fui vivendo a minha vida. E vamos dizer, a gente não tem Cristo, o que acontece? Você vive sua vida demasiadamente, né? Sim. Você vive sua vida demasiadamente e sem nenhum pudor, porque não tinha pudor dentro de casa. Não tinha uma referência. Então eram as referências da rua, as referências das pessoas da rua ali que eu tinha de referência. Eram aquelas pessoas que eu convivia. E isso foi levando a quê? A droga, bebida. E tudo isso logo cedo, mas Logo cedo. Com seus 12, 14 anos, isso, assim. 15, 16. Você já se conectou a uma religião e ali você foi aprofundando naquilo, conheceu as drogas, a bebida. E você estava vendo melhoras nisso ou foi só cada dia mais piorando a situação? Não, cada dia mais piorando a situação. Eu não tinha, dizer para você assim, eu não tinha referência em casa, a situação só piorava, só que como que a gente vive quando a gente não tem propósito, né? Quando a gente não tem propósito, a gente vive um dia após o outro dia. A gente não tem um propósito na vida. Então eu não tinha propósito. Só existe. Só existe. Não vive, só existe. Não vive, só existe. Era isso. Só sobrevive, né? Um dia após o outro. Dormi, acordei e vamos para outro dia. E isso foi por muito tempo, muito tempo. Aí quando eu fiz, com 16 anos, meu pai veio a falecer, né? Meu pai, perdemos meu pai e meus irmãos. Sim. Aí ali eu estava numa vida bem... Você já não morava com seu pai, né? Já não morava, já morava sozinho, na verdade. Né? Quantos morava anos? Com 16 anos. Com 16 anos você já morava sozinho? Já. Que não morava nem com a minha mãe, nem com meu pai, porque na época minha mãe arrumou um marido, né? E a gente vai ficando adolescente, a gente é meio rebelde, né? Eu com meus irmãos sempre fui bastante rebelde nesses pontos com a minha mãe. Nossa. Aí começamos a ter problemas dentro de casa, meu padrasto comigo, coisas de até de eu querer agredir ele. Aí o que minha mãe fez? Minha mãe mandou nós embora, eu e o meu irmão mais novo. Falou, vamos ver a vida de vocês, aqui vocês não vão ficar mais. Tanto que minha irmã foi nessa época, deu maior briga com a minha mãe e tal. E falou, pega e se vira. Vive a sua vida. Meu pai pegou e falou, não, pega os meninos, meu pai ainda era vivo, pega os meninos e leva pra vila que minha avó tinha lá, de quartinho lá pra gente morar. Que o meu pai falou, não dá pra ficar comigo, mas lá eu ajudo eles. Ou seja, você saiu com seu irmão mais novo. Então você, além de ter que cuidar de você mesmo, você tinha uma pessoa para cuidar. Nossa, com 16 anos, César. É questão da gente parar para pensar que sempre o mais velho cuida do mais novo, né? Sim. Então você saiu, foi morar com o seu irmão mais novo. Isso. Se você tinha 16, ele tinha quantos? Tem 15. 15 anos. Meu Deus. 15. Duas crianças vivendo numa casa. Como é que deu certo isso aí? O que aconteceu? Aí a gente foi, não muito certo, né? Aí ele foi morar com a minha avó, a mãe da minha mãe. Ele foi morar, né? Com a mãe da minha mãe. Sim. E tal, lá ele foi morar com ela e eu fiquei sozinho. Só que daí nesse período, é aquela bagunça, né, meu? Não, imagina. Você não tem Deus, é farra, droga, rock and roll. Meu Deus. Era isso a vida do crente. Nossa. Mas eu conhecia Cristo, nada, daí fui vivendo, aí meu pai veio a falecer. Você afundou mais nessa religião que você estava, né? Mais. Meu Deus. Aí, onde que eu parei foi quando meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu, dia 21 de fevereiro. Quando ele faleceu, daí eu peguei... sei lá, deu um estalo, sabe? Tipo, eu vou parar um pouco com a bagunça, né? Não parou para refletir um pouco. Porque, tipo assim, o que um filho vê? Eu não dei alegria pro meu pai, né? Eu tenho minha mãe agora. Cai em si, né? Que nem o filho pródigo, né? Poxa, o que eu tô fazendo? Meu pai faleceu e o que ele tem de mim? O que eu marquei a vida dele? Que será que ele foi feliz comigo, com o filho que eu sou?
É mais ou menos isso. Forte. Eu sou um bom filho? Será que ele está feliz? Márcio, aproveitando que você entrou É. nesse assunto, isso é um assunto também que mexe muito comigo, porque eu sou órfão de pai vivo, né? Ou seja, também a gente passou por essas situações. Voltou. Gente, é tudo ao vivo e a cores aí. Eu sou órfão de pai vivo. Meu pai também, quando pequeno, me abandonou, me deixou de lado, foi viver a vida dele. São as escolhas, Márcio. Uma coisa que eu pergunto para você aqui, para você incrementar já para dar um prosseguimento, você se arrepende de não ter se aproximado mais, não ter sido um filho melhor, ou você acha que o que você podia ter feito, você fez? Eu acho que com a realidade que eu tinha, o que eu podia exercer, fazer como filho, eu fiz. Porque quando a gente é filho, você vai entender isso aqui, a gente é muito dependente do pai e da mãe. Isso. Muito dependente do pai e da mãe. A gente é muito, tipo, eu preciso do pai com a mãe. É a minha segurança. Você entendeu? Sim. Então, tipo, meu pai nunca deu essa segurança. Porque meu pai bebia e tinha... meu pai achava que ele cresceu na miséria, a gente tinha que crescer na miséria. Não era aquele pai que falava, não, você vai ser um advogado, você vai ser um doutor, não. Nunca deu uma palavra. Você vai estudar assim, e vai formar uma faculdade. Eu quero meu filho formado, não importa. Com diploma, não. Era muito assim, você vai para a escola, vai estudar. Só que mandava para a escola o exemplo, tipo, eu não tinha para a escola um tênis para ir. Por isso que eu falo que você é jovem, você tem que ser grato ao pai que Deus te dá. Exato. Porque eu não tinha um tênis para ir para a escola. Eu não tinha uma mochila para pôr meu material. Quando tinha material, porque o material meu era o caderno de 10 matérias, um lápis, uma borracha, uma caneta vermelha e o azul. É o que tinha. Não, e não era por financeiro, você entende? Meu pai tinha condições. Ele poderia dar o melhor, mas não dava o melhor. Entendeu? Então não eram as condições que eu tinha. Mas mesmo assim, a gente foi crescendo. Daí o que aconteceu? Quando cheguei na adolescência, nesse que meu pai falece, eu tive um estalinho que eu falei, com as tranqueiraiadas, eu vou dar uma parada. Só que como quem é do mundo, o que é errado? É roubar, matar e usar droga. Se prostituir não é errado, se alcoolizar não é errado. Então eu falei, o que? Eu vou parar de usar droga, de fazer as coisas erradas, bebedeira sim. E a prostituição, vou continuar. Porque para mim não era errado. Exato. Porque eu não tinha instrução, não sabia que era Deus nem nada. Meu Deus, cara. Entendeu? Daí depois que eu passei esse processo aí isso aí eu fui vivendo a vida, porque a gente perdi meu pai e tal, fui vivendo a vida, fui tocando a vida, porque quando a gente não tem o Senhor Jesus na nossa vida... E é difícil curar, porque fica um vazio quando a gente perde alguém. Com certeza, né, pastor Márcio? E nesse processo que você parou de usar droga, se afastou um pouco de algumas coisas que você falou que era errado, para preencher um pouco esse vazio, você usou dos artifícios da bebida para tentar esquecer isso, ou você passou por essa fase calmamente? Eu perdi meu pai, faz parte da vida, eu consegui entender. Ou tão jovem como você era, não? Gera uma revolta. Gera uma também, revolta. Né? Eu sou um filho que tenho minha mãe. Para mim, minha mãe é minha mãe e meu pai. Hoje eu tenho meu padrasto também, que é uma bênção na minha vida. Mas quando pequeno, pastor Márcio, eu acho que você vai me entender. Ele podia dar e não dava. Eu lembro que época de escola, nos momentos de apresentação do Dia dos Pais, Nossa, era o pior dia da minha vida, pastor Márcio. Porque via todo mundo com os pais. eu parava para olhar, eu vou cantar para quem? Não vai ter ninguém ali, porque minha mãe sempre trabalhou de diarista nas casas, então ela não tinha um tempo, ela me deixava ali, às vezes meu irmão ia me buscar, e a gente fica com um vazio, tipo assim, poxa, parece que só aconteceu isso comigo, parece que as coisas só viraram para mim. Isso não te causou um vazio, uma revolta? Ou isso foi o pontapé para você entrar na bebida?
Então, quando eu perdi meu pai, qual que foi o foco meu? Tipo assim, eu quero ser melhor. Normalmente as pessoas querem ser pior. Sim. Quando eu perdi meu pai, eu falei, não, eu preciso ser alguém melhor. Não teve uma revolta. Você usou isso como combustível. Isso. Olha. Não teve uma revolta. Eu quis ser melhor do que eu era antes. Uau. Aquilo que eu não tenho, aquilo que não me deram, eu vou ter. Eu vou ter. Isso. Tipo, aquilo que eu não tinha como pai, quando eu for pai, eu vou oferecer. Eu vou ser. Aquilo que eu não era como filho, quando agora eu como filho para minha mãe, eu vou ser. Você. Uau. Você entendeu? Então eu peguei, e às vezes muito se afunda. Nas drogas, na bebida, fica revoltado. Eu, quando era jovem, eu sentia essa falta, esse vazio. Só que quando a gente serve a Cristo, Sim. então minha mãe sempre me levou na igreja, desde pequeno, pastor Márcio. E eu fui sentindo essa falta, mas não teve essa revolta também, porque Cristo ele preenche. E você, mesmo não estando na igreja, você conseguiu ter essa visão. Isso que é interessante. Exato. Porque tem coisas que são espirituais e tem coisas que é o nosso caráter, é a nossa mente que tem que amadurecer. Exato. Eu acredito que amadureceu muito rápido. Acredito que muito também por conta do seu irmão. Tipo assim, se Você eu foi um se pai pra revoltar, ele, foi um pai. Tem alguém que vai depender de mim. Isso, com pouca idade, né? Porque um de 16, um de 15. Eu acredito que, né, conjecturando a sua mentalidade, gente, pô, se eu se afundar agora, meu irmão vai se afundar junto comigo. Não, né? então Teve vai uma base, puxar, assim, né? Vai puxar. Exato. Né? Mas tinha minha irmã, no caso, também, que é minha irmã mais velha, então ela segurou um pouco a rédea aqui, ajudava ali. Entendi. Mas nós em si, como a gente costuma dizer com meus irmãos, tem um pelo outro. Exato. Porque a gente nunca teve base, né? Nunca teve base. Minha irmã casou jovem, meu irmão também casou jovem, uma mulher jovem, meus irmãos, tudo filho jovem. Meu Deus. Pra você ter noção, o último a casar, o primeiro a sair de uma casa para ir morar com alguém e casado foi eu. Eu quebrei essa maldição na minha família. Tipo, todo mundo morava junto e depois veio o casamento. Totalmente eu não. Eu casei, saí para o casamento. Nossa. Né? Quando Cristo entrou na minha vida. Antes não, se fosse antes ia ser igual a todo mundo. Vamos morar junto, né? E pronto, e tocar a vida. Só que eu saí da casa, né? No caso, na casa que eu estava morando, eu vou chegar lá daqui a pouco, e para casar com a minha esposa. Então eu quebrei uma maldição que a gente vinha carregando. Nossa. É muito poderoso isso. Muito poderoso. Né? Uma maldição que meus irmãos veio carretando na vida deles. Sim. Mas quando chegou em mim, como a gente aprende, né, com Cristo, com a liderança que Deus nos coloca, que Deus quebrou a maldição através de mim. Para que o meu filho, os filhos dos meus irmãos, não sejam alcançados por essa falta. Essa falta de, tipo, carência, né? Tipo, porque saía para ter alguém por carência, porque não tinha em casa. Exato. Eu, pela misericórdia de Deus, eu não fiz isso. Eu não saí por carência. Não. Mesmo não tendo Cristo, eu não saí por carência. Você saiu por princípios mesmo. Por princípios. Meu Deus. Pastor Márcio. E o encontro. Olha que loucura. O pastor Lucas, ele foi praticamente jogado para fora. Exato. Por conta das adversidades que deu, os desencontros da vida. Ele foi morar num quartinho com o irmão. Como é que ficou o financeiro? Como que vocês se sustentaram aí? Porque, pastor Márcio, se você estava numa casa estruturada, como é que funciona? Como é que funciona como é que se alimenta? Como é que você já trabalhava? Você teve que trabalhar? Como que foi? Que daí quando a gente saiu da casa da minha mãe, a gente foi morar lá. Daí tinha um amigo do meu irmão que trabalhava numa obra. Daí ele falou assim, faz o seguinte, cara, o cara tá precisando de um ajudante lá. Eu vou arrumar para você trabalha para ganhar R$15 o dia. Nossa. R$15 o dia todo? Isso, R$15 o dia todo. Senhor. Trabalhava o dia todo, de menores, R$75 por semana eu ganhava. Meu Deus. No começo, porque ele falou, você nunca trabalhou, então eu preciso ensinar você, não tem como te pagar muito, né? Depois de um tempo, claro, melhorou isso daí, mas por muito tempo eu ganhava R$15 por semana. Você aceitou por quê? Mais vale 15 do que nada. Do que nada. Ficar sem comer, né? Daí meu irmão, o tempo ficou, mas ele, como ele não é muito novo, foi morar com a minha avó. Eu fiquei sozinho daí. Aí você ficou sozinho? Sozinho. Aí depois perdi meu pai, continuamos sozinho. Meu Deus. Continuei sozinho. Ganhando R$75 por semana. Por semana. Sem o pai, morando num quartinho. Passou muita dificuldade. Muita dificuldade. E até ali, então, você não tinha encontrado com Deus? Não tinha.
Passei por... Ali foi muita você coisa. e você. Eu. Com certeza Deus estava te acompanhando, né? Te moldando, mas Exato. na nossa visão, na nossa ótica humana, era eu e eu. Isso. Eu não tinha... Era eu por mim mesmo, né? Na verdade, quase a vida toda nossa foi eu por mim mesmo. Então, por isso que às vezes eu falo eu sou meio duro, mas é porque eu sempre fui por mim mesmo. É complicado. Você não Então, tem- quando você encontra uma pessoa mole, a gente revolta, pastor Márcio. Tem Pô, tudo, tem tudo né? na mão e não tá bom. E não tá bom. Ainda tem um motivo para reclamar. Isso. Deus. Aí a gente foi vivendo. Aí quando eu comecei, né? Eu arrumei um trabalho num restaurante aqui em Taubaté e comecei a trabalhar. Saí do servente, né? Saí graças a Jesus, isso daí. Graças a Deus, Só que serviço pesado. Tudo é plano de Deus, porque Exato. o serviço que eu arrumei, ele consumia muito o meu tempo. Então, as baladas, curtição, eu não conseguia mais estar. Ai, Deus trabalhando já. Isso. Aí, pra você ver, interessante. E quando eu cheguei nesse período, depois eu saí, fui trabalhar em outra coisa, né? Em rodovias, do DR, essas coisas. E nesse período, o meu irmão, que esse meu irmão mais novo, a gente estava morando junto, onde era a casa do meu pai. E esse meu irmão se envolveu, separou da ex-mulher, estava ficando com a ex-mulher, e a ex-mulher estava morando com um bandido. Aí, se você viu meu irmão, pastor Lucas, ele é muito igual eu. A gente se parece. O Xerox. A gente é muito parecido. Por a proximidade de idade, a gente tem uma fisionomia muito parecida. E o rapaz confundiu eu com ele, César. Eu trabalhava viajando, né? Eu cheguei no sábado, e quando eu cheguei, o rapaz foi lá atrás dele com uma arma, e mais um outro rapaz me confundiu com ele. Ia te matar. Nossa. Ia me matar. Só que nesse período aí, eu já estava indo na igreja. Meu Deus. Nesse período. E eu já estava indo na igreja. Já estava frequentando. Isso, mas não a nossa igreja. Era uma outra igreja, mas eu já estava procurando um jeito de buscar Deus. E o rapaz entrou, apontou a arma para mim, me ameaçou e falava que eu era o meu irmão. Eu falava, não sou, você é esse cara. Batendo firme. E a gente meio no mundo, o pé na igreja, né? Eu falei, eu vou matar esse cara quando ele saiu. Ele saiu, eu saí atrás, falei, não, vou arrumar, Como que foi? Chegou lá na casa, ameaçando? Não, bateu no portão, Sim. eu saí, ele apontou a arma e falou, não volta. Vem abrir o portão, não volta. Ele abriu, ele entrou, quando ele entrou, ele andou na casa procurando a mulher, chamando pelo nome dela, procurando ela, não achou ela. Aí ele chegou em mim e falei, cara, não sou eu, você vai fazer mal pro cara errado. Mas ali, na verdade, foi um livramento de Deus. Pro seu irmão. Deus já tinha. Pro meu irmão e pra mim, porque... Nossa. Se ele põe na cabeça que Acabou, você era o irmão, acabou ali, cara. acabou o Márcio. Acabou o Márcio. Daí, nessa época, tinha um pastor, eu chamei esse pastor, conversei com ele e falou assim, cara, eu ia me vingar. Ele falou assim, Deus já fez o impossível, que foi lhe dar o livramento. Só de estar vivo, né, Márcio? Só de estar vivo, isso que ele falou. Agora a escolha de passar o resto da vida atrás da grade é sua, porque você vai matar o cara. Possivelmente você vai ir preso. Meu Deus. Você ia Uma perder a revolta. vida ou ia perder a liberdade? Sim, Isso. gera uma revolta, a pessoa quer vingar. Isso Cabeça quente. porque eu não tinha nada a ver. Nada. Falei, o cara vem aqui, apontar para mim, eu não saio com a mulher dos outros, aí diz que a mulher dele, mas a mulher do outro. Não sei que bagunça que era isso. Mas quando você já estava no restaurante, já teve um encontro aí com Deus? Isso, porque quando eu trabalhava um pastor lá. E ele falou assim para mim um dia, Deus só vai te tirar daqui quando você for para a igreja. Porque Deus te colocou aqui para guardar a sua vida, Márcio. Deus te tirou da labuta lá dos serventes, trabalhando de pedreiro, te colocou no local onde tinha um pastor. Tinha um pastor trabalhando junto. Olha que coisa de... Pastor Lucas, olha que coisa de louco. Deus gera o cenário, né? O pastor Márcio saiu da casa dele, foi passando por esses altos e baixos, até ele se encontrar com o homem de Deus. Foi a primeira encontro assim, com alguém evangélico? Nisso, meu irmão mais velho já era convertido. Já estava era Você já tinha um irmão Já tinha um convertido. irmão crente. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 8. 8 irmãos. Você e mais 8. Eu e mais 8. Meu Deus, gente. Naquela época não tinha televisão, gente. Fique em paz. Estamos vivendo uma nova era. Eu e mais 8. Você 8 mais 8. irmãos. Então, mas dos 9, contando com você, um se converteu. Isso, se converteu. Qual era o nome dele? O Rodrigo. O nome dele, Rodrigo, se Rodrigo converteu se já. converteu. Foi o que deu o pontapé inicial Da aí para a Isso, família foi. e para o evangelho. Isso.
E depois, Ele já falava de Jesus para você também ou não? Não. Ele Não tinha acesso com ele, né? Eu acho que não Era tinha pouco, né? Era pouco. convivência com ele, Era né? pouco, né? E por Tinha conta mais do- pouco, e quando tinha não era esse tipo de assunto, porque um monte de irmão de cabeça virada. Você tem um monte de irmão que não tem um pingo de juízo das ideias. Se você falar de igreja, eles iam embora, pô. Sim, e outra coisa também, você já não tinha tempo, porque vivia no restaurante? Vivia no restaurante. Aí, como que Deus começou a trabalhar? Desse meu irmão mais novo, a gente ficou com um dinheiro que meu pai tinha dado. Me deu uma afastada da igreja, né? Depois disso aí eu dei uma afastada da igreja, parei de frequentar os cultos nessa igreja. Aí, esse meu irmão mais novo recebia uma pensão do meu pai. O que ele fez? Ele falou que tinham roubado ele, tinha perdido o cartão e tinha que me dar metade todo mês. Ele parou de dar. E quando Olha o golpe aí, gente. Que isso? Aí, tudo bem. Aí eu comecei a ficar revoltado. Sim. Porque eu tava no mundo, daí voltei. Fiquei meio doido das ideias. Você fica louco, porque eu queria vingança. Eu falava, não, ele tá me enganando. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. E eu queria o ódio. Eu falei pra minha mãe, cheguei na minha mãe, na casa dela, falei, se eu sou filho, você vai enterrar ele. Mas olha que pegar ponto, né? A gente deixar algo entrar no coração. Por isso que a Bíblia fala tanto de coração. Guarda seu coração, né? Preserva ele. Porque se você deixar uma ira, um ódio, alguma coisa entrar, você faz, te consome, você vai fazer um mal para o seu irmão. Sangue do seu sangue. Pastor Márcio, dá prosseguimento, pastor Márcio. Aí esse meu irmão precisava, que se converteu, precisava de um ajudante na serralheria dele. Me chamou, falou, você não quer fazer um bico? Você trabalha à tarde, de madrugada, você sai da madrugada, que eu trabalhava da meia-noite, né, às 8 da manhã, e vem me ajudar. Comecei a ir. E eu conversando isso com ele sempre falando de Jesus para mim, sempre, não, Deus tem o melhor para sua vida, Deus tem o melhor para você, larga disso, vingança não é de Deus, o perdão, falando de perdão. E eu acabei indo para a igreja dele. E, né, isso em torno de 2010 ali, fui para a igreja dele, e lá eu comecei a ter um encontro, né, com o Senhor Jesus ali. Comecei a conhecer a Deus, me batizei e tudo, eu me batizei nas águas ali, e fui caminhando com o Senhor. Só que eu não conhecia Deus. E eu senti que lá faltou um pouco comigo, de mostrar quem é Deus. E eu tenho um testemunho desse período que marcou muito minha vida, foi uma vez que eu lembro até hoje. Eu peguei, os outros não acreditam em questão de oferta, né, César? Vocês que gostam de oferta, eles não acreditam na Vamos passar a salva daqui a pouco, hein? Não acreditam, né? Tem pessoas que falam, dá dinheiro para a igreja, isso não existe, dízimo não existe. Eu lembro até hoje, eu tinha R$50, Deus falou, me dá para a igreja. Oferta na igreja. Você sentiu de Deus. Senti. Não foi ninguém te forçar, você é obrigado a dar dinheiro. Não. Você sentiu, Deus Senti. colocou o seu coração. Isso. Dá uma oferta de R$50. Se eu estou vindo aqui, eu vou ajudar esse lugar. Meu Deus. Eu peguei e coloquei a oferta de R$50. Não estou sofilado. Você passou o tempo, passou uns meses, né? E eu estava precisando de um dinheiro, abastecer minha moto, que eu tinha uma estrada, abastecer minha moto. Daí eu peguei e falei, meu irmão, me arruma R$20 que eu vou... Você deu 50, era tudo que você tinha. Era tudo que eu tinha. Você precisava abastecer a moto. Daí na semana, um tempo eu pedi pro meu irmão, me dá R$20 para pôr gasolina. Ele me deu. Falei, adianta R$20 por gasolina na moto para vir a semana e tal. Ele topa. Só que isso aqui é um mistério. Quando eu saí da oficina e cheguei no posto, dentro da minha carteira tinha mais R$60 que não estava lá. Você deu 50, Deus faz pediu milagre, 20 não? emprestado, foi abrir a carteira, tinha 60. Isso. Mas quando você abriu a carteira para tirar os 50, você viu Não que só tinha. tinha 50. Não tinha Eu dia. tirei os 50 para dar de oferta, só tem 50, não tem mais. Pediu 20 emprestado porque não tinha mais nada na carteira. Não, Foi e no os 20 posto. emprestados foi no outro dia. No outro dia. Eu sabia que eu não tinha nada porque eu olhei a carteira antes, né? Aí você foi no posto, além dos 20 tinha mais 60. Mais R$60 quando eu cheguei para abastecer no posto. O poder da semente é sobrenatural, não? Que experiência, pastor Márcio. Não, Que experiência. Isso foi uma das primeiras experiências, mas eu não entendia. Eu não Tudo entendia. novo convertido. Tudo novo. Sim. E eu ali na igreja, daí o que aconteceu comigo? Eu escutei, na minha moto, eu escutei uma voz falando assim para mim, Márcio, decide. Arrepiou aqui. Uma voz falou assim, desse jeito, Márcio, decide. Eu não entendi nada, não conhecia o mundo espiritual, não sabia que o mundo espiritual era real. E era a mesma voz que pediu para dar os 50, a mesma, A voz. mesma voz. Decide, Márcio. Decide. Você conseguiu discernir, isso é a mesma voz. Isso. Só que eu não entendi o que é decidir o quê? Que decisão que eu tenho que tomar. Aí o que aconteceu, Vara? O que aconteceu?
Entrou uma pessoa na minha vida que não era da igreja, falava que não me impedia de ir na igreja. Eu falei, tá bom, só que não adianta. Os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Exato. O que ela fez? Me arrastou de volta para o mundo. Não Nossa. te impedia, mas te enfraquecia. Sim, Aí quando eu vi, eu não estava mais indo na igreja. tá parado. Estava parada. Aí, hoje eu entendo que a decisão que Deus queria que eu tomasse era essa. Romper Ou o o mundo, relacionamento. com o mundo, ou Deus. Exato. Só que como a gente não conhecia o mundo espiritual, eu decidi, vou ficar. Olha para você ver, pastor Lucas. Forte, né? Olha isso aí, pastor Lucas. Livre-arbítrio, né? Porque Deus podia falar, né, eu vou arrancar, mas tem coisa que é você que tem que tirar. Você que tem que tirar. É isso que muitas pessoas não entendem dentro da igreja, né? Tem coisa que é decisão. Que é tudo que Deus faz, Você pastor está Lucas. entendendo? Exato, pastor, exato. É tudo Deus faz, mas tem coisa que Deus quer ver a sua atitude. O Isso. que adianta Deus tirar se no outro dia você vai voltar comer o mesmo vômito que você soltou? É igual a Bíblia fala, né? O cão, ele não seja igual o cão, né? Que seja que nem o vomita cão. e E vai lá e volte. come o próprio vômito. Eu fiz isso. É forte Eu essa mensagem. vomitei É e voltei para poderoso, comer né? o próprio vômito. E eu fiquei afastado, né? Nesse período aí. Só que não tem como, né? Quando Deus tem um plano, Ele tem um plano. Exato. Pastor Márcio, mas não é um... Aí você vai falar para essa pessoa que está assistindo aqui agora, Sim. para mim, pastor Lucas, você acabou de dar um belo de um motivo. O corpo, ele espera o que é ruim, correto? Você saiu do mundo que era ruim. E como que a nossa mente fica tão enfraquecida, tão fragilizada por Satanás, tão enganada, que ele faz a gente ter uma sensação, ó, eu estou saindo de lá porque eu sei que é ruim, e eu vou voltar lá por quê? Como eu vou conseguir voltar lá? Né, Forte. pastor A Márcio? cegueira espiritual é muito. A cegueira né? espiritual é muito forte. É poderoso. É porque, assim, entra a cegueira espiritual, a fraqueza espiritual, e entra também o quê? Será que você sabe diferenciar como é servir a Deus e como é servir o mundo? Porque para Exato. muitas pessoas, ô César, não vê dessa maneira. Eu não via dessa maneira. Sim, sim. Que o mundo era ruim, nada. Eu via de que maneira? Não, o mundo nada a ver, pô. Tranquilo, tá todo mundo vendo o mesmo mundo, porque isso que eu falei para você, eu nunca servi a Cristo. Então eu precisava que alguém me dissesse, servir a Cristo é isso aqui. Ou é isso, não tem meio termo. Aí eu peguei e me afastei. E quando eu me afastei, daí acontece, a vida estava começando a ir para frente, ela voltou tudo para trás. Aí o que eu fiz? Eu fiquei meio depressivo, arrumei 2 serviços. Eu trabalhava de um das 5 a 1, mudei o horário lá no restaurante, das 5 a 1, saía das 5 a 1, entrava na Prolin na Vox, das 6h20 às 2h20, para mim não ficar em casa sozinho. Daí foi passando até uma vez que eu não... Você voltou e já começou então um processo de depressão. Depressão. Daí eu peguei, né? Aí nesse período que eu estava nesse processo, eu trabalhei no serviço. Aí um dia a voz falou assim para mim: tira a sua vida. Você vive para quê? Nossa, um vazio, né? Você vive para quê? Primeiro Deus falou, né? Você tá entendendo? Decide. Você Vai puxando a não raiz, conseguiu né? discernir, decidiu o quê, né? Exato. Acabou sendo arrastado. Aí o inimigo se apresentou. Se apresentou numa madrugada e falou para mim: tira a sua vida. Só que eu estava a televisão ligada e estava passando aqueles... não vou dizer o nome da igreja, né? Mas tinha uma igreja com o canal aberto, o pastor dessa igreja estava falando. E você presta para não tirar a vida. Presta a tirar você ia tirar a vida. Ia, já tinha amarrado a corda, tudo, posto a cadeira. Você ia se enforcar, pastor Ia. Meu Márcio. Deus. Preparou o cenário, ligou a televisão. Pastor Márcio, a depressão que você sentia, me conta, qual era o sentimento que você tinha? Eu não tenho razão para viver. O que você sentia? Eu sentia assim: para que eu vivo? Eu vivo, trabalho e nada dá certo. Eu vivo, corro atrás, mas não tenho propósito. De quê? Para que eu estou aqui? Uau, meu Deus. Qual é o sentido da minha existência? Essa é a palavra. Qual é o sentido da minha existência? Deus está falando com alguém. Eu existo para que eu existo? E eu lembro que quando eu peguei a corda, amarrei, quando eu pus a corda, assim, o pastor da televisão falou assim: parou, a hora ao vivo, parou a vigília. Olhou e falou assim: irmãos, estenda a mão para as câmeras. Olha aqui, isso aqui, gente. Estou arrepiado demais. Arrepiou. Falei pro Márcio devagar hoje, pastor Márcio, faz isso não. Uau. Ele falou Meu isso. Você estava com a corda no pescoço para se enforcar.
E o pastor que está falando na televisão falou para a igreja Falou assim, estender estenda a a mão para as câmeras agora. Porque um jovem que quer tirar a sua vida, ele não vai tirar. Uau. Porque Deus está repreendendo o espírito de suicídio. Meu Deus. Naquele mesmo momento, eu vi que Deus estava falando comigo naquele momento, tirei a corda, chorei muito ao Senhor ali, mas a gente está aprisionado, né? Naquele momento, realmente, eu fiquei mais leve, as coisas melhorou, para mim, assim como pessoa, né? Eu comecei a lidar melhor com os problemas, mas mesmo assim, a gente é duro, né? Eu não fui atrás de Deus. Você recebeu uma então, palavra. Você viu o cuidado dele com você? Exato. Você ia arrancar sua vida e falou: Exato. não, estende a mão lá. Usou o servo dele, e mesmo assim você ainda conseguiu andar com o coração endurecido. Coração endurecido. Você percebe o quanto Deus é preciso na hora exata? Porque 1 minuto antes, se o Espírito Santo não conduz aquela pessoa numa vigília, parar a vigília em outro estado, em outra cidade, se Deus, 1 minuto, você tirava a sua vida, Isso. meu Não Deus! estaria aqui agora. Gente, sem palavras. Não, Deus é cirúrgico. Deus é cirúrgico, preciso. Ele entra. Se Deus manda você fazer, faça. Se Deus manda você falar de Jesus para alguém, faça na hora, exata. Porque é na hora que Deus quer operar, no momento. Uau. Se não fosse esse momento, eu não estaria aqui. Meu Olha que Deus, loucura, gente. pastor Lucas. Você- Deus é específico. Uau. Deus é específico. Específico. E eu não estava nem na igreja, né? Eu não Sim, estava tava na igreja. afastado, Tava né? afastado. Talvez se Deus tivesse falado para mim, Márcio, vai na casa do meu servo. Até eu chegar, já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Então Deus, ele... Exato. Olha que loucura. Ele pega uma televisão. Talvez a televisão está sendo usada para te sujar hoje. Uau. Para te trazer ainda mais depressão. Te deixar preso em algum vício. Uau, meu Deus. Mas o mesmo artifício Deus usou para te libertar da morte. Isso. Vocês acreditam que, da mesma forma que nós estamos sentindo Jesus aqui, alguém também está escutando seu testemunho, está dentro de uma casa, dentro de um quarto, precisando ouvir essa palavra, preso na depressão, pronto para tirar a vida, através desse testemunho, talvez Deus está libertando essa Eu vida creio. agora. Em nome Ó, de Jesus. a gente já estava combinando, pastor Lucas, nós não vamos profetizar, mas não tem como. É um podcast dirigido pelo Espírito Santo. Eu estou Exato. sentindo a presença de Deus aqui, pastor Exato. Márcio. É muito forte, né? Só muito Deus faz forte. isso. Muito forte. Pastor Márcio, dá prosseguimento. Muito forte. Aí Você conseguiu se libertar ali do momento, mas continuou com o coração duro. continuei coração duro. E aí? Aí eu peguei, saí de um serviço, que era de manhã eu saí, Sim. fiquei só no que eu já estava No antes. restaurante. Fiquei lá. E foi passando o tempo, só que eu não fui para a igreja. Aí eu fui, passei por umas decepções de relacionamento, né? Uns problemas aí. Aonde sempre atinge, né, a vida no dos jovens, relacionamento, emocional, né? Isso, emocional, mexe tal. muito. Aí até nesse período eu peguei, separei da pessoa que eu me relacionava, e quando eu me separei dessa pessoa, eu caí numa farra que só Deus. Eu saí 1h da manhã do serviço e ia pra farra. Nossa, afundou. De terça. Voltou lá no início. Voltei lá no início. As De novo. drogas, De a novo. bebida, a prostituição. Lá tudo. de novo. Meu Deus. A prostituição era o que vinha mais forte. Se você falasse pra mim, vai ter as mulheres lá, eu falava, eu vou. Não dava um jeito. Se afundou mesmo. Eu não queria saber o que ia ter, como que ia ter, como é que ia ser. Daí eu fiquei um bom tempo dessa maneira. Aí só que daí Deus sabe como trabalha, né? E eu lembro até hoje, eu estava na casa da minha irmã, aqui próximo aqui, na Independência, eu estava na casa dela, e aqui Taubaté tem o viaduto que é até novo, né? Era antigo antes lá. Sim. Próximo a Taubaté Veículos ali. Exato. Próximo da nossa igreja aqui, ó. Isso, tudo próximo aqui da nossa igreja. E a minha irmã morava ali perto, eu vim subindo da casa dela, isso era umas 1h30 da manhã. Eu de novo, o mesmo demônio, veio e falou, você vive para quê? Nossa. Se joga daqui que acaba. De novo a mesma voz. Não. Meu Deus. E nesse momento eu parei ali e fiquei pensando, verdade, por que eu vivo? E a voz disse, se você pular daqui, acaba tudo que você está sentindo. Essa solidão, esse vazio, esse sentimento de você sozinho, é só se jogar. Você percebe que o diabo não desiste de derrubar a gente? É todo momento, ele não desiste, ele espera um momento de fraqueza. É Jesus ali. Ele né? chega num momento de fragilidade, pastor Lucas. Exato. Porque quando você está na oração constante, ele não vem porque ele sabe que não vai ter força. Sim. Então ele vem no momento de fragilidade. Você está frágil, de fragilidade, que você perdeu alguém,
que você se separou de alguém, É. que você perdeu um emprego, A depressão batendo a forte. depressão junto. batendo forte. É. Ele vem nesse momento, você vindo, passando por uma ponte, que Isso. embaixo tem uma Dutra, tem Exato. uma rua, né, uma via cheia de carros, caminhões, e ele fez mais uma vez o que queria fazer da primeira vez. E você falou, se joga. Daí eu parei, olhei assim e falei, para que eu vivo? Qual que é o meu propósito de viver? E nessa mesma hora, pastor Lucas, uma voz falou assim para mim, que é o motivo para viver, Márcio? Viva para mim, que nunca mais você vai sentir o que você está sentindo agora. Meu Deus. Eu falei, eu devo estar louco, estou ouvindo voz agora. Me arrepiou, eu vou me segurar aqui, meu Deus do céu. Para que eu vivo? Satanás colocou essa pergunta no seu coração. Aham. E Deus veio respondê-la. Viva para mim. Viva. Pra mim. Se você não vive para você hoje em dia, então viva para Cristo. Para que é o meu sentido de viver? Viver para Cristo. Exato. Esse foi o combustível meu. É essa a palavra. É a injeção de ânimo que você precisava. É, Deus falou assim, então viva para mim. Aí eu sempre, eu sou muito assim, né? Incisivo. Eu falei, tá bom então. Se é Deus mesmo, quem que é você? Primeiro eu perguntei, quem é você? Viver para quem? Quem é essa voz? Ô, mas não é uma loucura? Eu estou no viaduto, uma voz vai me matar. Daqui a pouco vem uma voz, não, viva para mim. Aí você começar a dialogar com essa voz. Imagina essa guerra espiritual, é muito. Aí quem passa na rua, Tá louco, cara? viver para você por quê? Mas quem é você? E aí a pessoa Exato. passando. Não é uma coisa de louco, pastor Márcio? Ser crente é um negócio de doido, né, pastor Márcio? É o Você começou a encontro. falar com aquela voz. Foi o encontro, né? Daí eu falei pra voz, viver pra você quem? E essa voz falou assim, viva pra mim, que eu sou Jesus de Nazaré. Não tinha ninguém lá, Barão. Não tinha ninguém. Era 2h da manhã. E essa voz falou pra mim, numa sexta-feira, falou pra mim. Você percebe, pastor forte, Lucas, é poderoso, que o inimigo ele só vem no momento que você está sozinho. Exato. Ele não se apresentou para Jesus. Jesus estava passando pelo deserto. Quando Jesus chega, está ali sozinho. Ele se apresenta. Exato. Só que a mesma voz que veio para destruir, tem uma voz que veio para reconstruir o que ele queria destruir. Exato. E você então vou viver. Essa voz é Jesus de Nazaré, então eu quero viver essa experiência. Não, Você aceitou essa experiência? Então, Cara, eu não era foi ruim. assim, eu era O cara disso. era ruim, Por quê? Poxa, o cara tava para se enforcar, meu. O pastor usou, o pastor na televisão. Não se mate. Você ainda continuou na vida que tinha e piorou. Agora veio uma voz novamente. Viva para mim. Meu Deus. Mas o problema é a trave no olho, né? A trava do olho. A trave no olho que é o problema. Sim. Porque eu queria, mas eu tinha trave no olho. Então eu falei assim, Deus, se Jesus, o Senhor é verdade, eu não estou louco, amanhã. Na verdade foi de sábado para domingo. Eu falei, amanhã o Senhor vai enviar um servo do Senhor para falar comigo. Se o Senhor está falando. Se eu não estou louco. Você ainda fez prova com Deus. Cara, prova o cara com tá Deus. no mundo, faz prova ainda. Eu falo, você. Tem crente que está aqui, gente. Não, eu tenho crente que está 50 anos na igreja. Senhor, responde se é para mim trocar de dentadura, Deus. A dentadura está caindo da boca, está perdido. É o cara perdido no mundo. Já tentou se matar uma vez, tentou se matar a segunda, e Deus. Totalmente. Aí ele quer provar Deus. Quer provar Você é o Senhor. Deus. Se é o Senhor. Você não acha que pediu demais, não, mas que isso, gente? Se eu for usado, Que não, isso? varão. Que Eu ousadia acho que, é essa, por pai? isso que eu sou ousado hoje. É por causa disso. E você desafiou a Deus, falou, você é Desafiei. você mesmo. Você vai usar um pastor? Não, vou usar um servo, não sei Pra quem falar for. Amanhã. Amanhã. Amanhã, no domingo. Só Deus faz. E eu peguei. E não falou para usar na igreja, no seu Não, serviço. não. Falei, Você não foi pra igreja? Aleatório. Falei aleatório, só vai usar alguém amanhã, aleatório. Sem lugar, sem, vai ser aqui, vai. Aí eu acordei, como até hoje eu gosto de fazer isso, domingo de manhã, me arrumei e fui bater minha bola. E a gente jogava muito salão, né? Eu jogava nessa época muito salão. E quando eu chego lá, eu vejo um amigo meu. Gente, isso aqui é o Neymar, viu, cara? Ele joga, hein? Ele Jogador. joga. Neymar. Eu fui jogar com meus amigos, a peladinha de domingo, de manhã. Quando eu chego lá, tá um amigo meu jogando. E esse amigo meu fazia uns 4 anos que eu não via. A última vez que eu tinha visto esse meu amigo, Mistério. esse meu amigo estava usando droga, fazia 3 dias que ele não dormia. A última vez que eu tinha visto ele. Nossa.
E eu tinha falado para ele procurar, eu falei para ele procurar uma igreja de Deus que estava feia a situação dele. E eu nem estava na igreja. Você não estava na igreja mandando o povo para a igreja. Vai para a igreja, cara. Você tá Vai feio. lá, vai. Já ouvi muito isso, viu? Deus vai mudar a sua Eu tô vida. desviado, cara, mas eu sei que Deus pode mudar. Vai lá você. Vai lá, Você é tá bom, pior do é que bom, eu. vai lá. Era isso, pastor César. Nossa. E quando eu cheguei lá, esse rapaz estava, a gente continuou jogando futebol, terminou, a gente não era de beber depois do futebol, fomos tomar uma Coca-Cola. Senta, toma um refrigerante, conversa. Eu perguntei para ele, ô Carlinhos, como é que tá a sua vida, cara, e tal? Ele falou, então, cara, eu fui embora para Caraguá, me converti. Nossa. Ele falou para mim, eu me converti, e nós abrimos uma igreja subindo, sabe a sua casa? Subindo o morro. Tem uma igreja lá, na hora o Espírito Santo falou assim para mim, você não queria uma prova? Que era eu lá na ponte ontem? Uau. E ele me convidou para ir para o culto. Eu falei, eu vou para o culto. Porque eu vi Deus ali, mas o diabo ele sempre tenta. Até a última hora, o diabo ele tenta nos parar, César. Até a última hora ele tenta, Lucas, nos impedir de chegar onde Deus quer. Ele sabe que você está prestes a decidir. Você já decidiu, eu estou indo. E é isso que ele não quer, né, Márcio? Aí o que o inimigo fez? Um amigo meu, amigo não, né? Se dizia amigo meu, falou assim para mim, para uma festa, para um show, que ia ser no domingo mesmo ali, ia estar alguém que eu queria muito, que eu falei, o meu problema era a prostituição. Então, que falou, vai que tal menina vai estar lá. E ela falou para você ir que ela quer ficar com você lá. Eu Então, falei, o inimigo pegou no seu ponto fraco. No ponto fraco, na fraqueza. Aí um convite para ir para a igreja e um convite para ir o que você mais gosta de fazer. Tá no mundo, E aí, né? como é que decide isso, Márcio? Isso, então eu falei pro cara assim, ó, eu já combinei com o Carlinhos de ir para a igreja. Então vamos fazer o seguinte, ele falou que é 7 horas o culto. Eu vou me arrumar mais cedo, vou para sua casa, a gente vai lá, quando ele chegar eu não estou em casa. Não vou dizer para ele que eu não fui, ele vai falar que eu saí. Olha só. A gente E quer às enganar vezes o pastor, gente. enganar Deus, né? Só que o bom é que Deus sempre está um passo à nossa frente. É isso aí. E eu fiz isso, me arrumei tudo, e quando eu estava para sair, eu escutei uma buzina no portão, 6 horas, bibi, bibi, no portão. Você ia sair mais cedo. Pra fugir do cara. Para fugir. Quem que está no portão, pastor César? O rapaz. O rapaz está no que ia portão. passar a 7, passou a 6. Ele falou assim, ô Márcio, que bom que você já está pronto Você tava pronto pra ir pra para outro lugar. Nossa. Ainda bem que você já está pronto, cara, porque eu sou obreiro e o meu pastor pediu, não tinha ninguém para abrir a igreja. E ele pediu para mim chegar mais cedo para arrumar a igreja, daí a gente já vai agora. Você já ajuda a arrumar a igreja. Uau, cara, como Deus Tá é. vendo? Ia gandaiar, não, vai arrumar a igreja. Vai arrumar as cadeiras, lavar o banheiro. Mas eu sei. Deus, E eu cara. peguei e falei, já que eu tô aqui, não tem como falar pra ele que eu não vou agora. Como é que vai ficar minha Tive que cara? ligar pro outro e desmarcar. Não, eu falei, pô, tá, não Missão vai dar. cancelada. O cara- O Carlinhos tá no portão. Deus dedou pra ele aqui. Deus entregou aqui. E eu sentei, eu lembro até hoje, eu sentei na primeira cadeira. Eu não sou igual esses que a gente vê na igreja e fica com medo de Deus. Eu desafiei Deus até a última hora. Falei, se Deus está aqui, vai falar, Ele vai falar comigo, mas eu vou sentar cara a cara com Deus. Olha aí. E eu ficava o culto, louvor rolando, eu falava, não, cadê Deus falar? As oportunidades, eu falei, cadê Deus falar? Mas quando começou o pregador a pregar, daqui a pouco a lágrima já tomou conta do rosto. Parecia que ele estava contando a minha história, minha vida, tudo que eu vivi, parecia que naquele momento aquele pregador, aquela mensagem, aquele texto que ele pegou para pregar, estava contando tudo a minha vida. Nossa. Tudo a minha vida. E antes mesmo que fizesse o apelo, eu já estava no altar aceitando Jesus. Meu Deus, o encontro foi tão profundo. Antes não? do pregador te Exato. convidar, Jesus já tinha te tocado. Eu já O estava na encontro. frente do altar. Nossa, por isso que eu falo. Deus Olha que loucura. Deus é estratégico, Gente, né? que coisa maravilhosa, pastor Eu Márcio. estava na frente do altar. Você estava lá se entregando a Ele, de corpo, alma, espírito, decidiu daquele momento. Decidi. Mas o mais difícil que eu vejo não é decidir. Eu nunca tinha sido, igual eu falei desde o começo, eu não tinha ninguém para me ensinar a ser cristão. Como é ser cristão? Nunca fui. Não conheço. Então, como alguém que nunca foi vai saber como é que é, pastor César? Não tem referência em casa de cristão. Não tem, às vezes, infelizmente, dentro da igreja uma referência cristã. Eu não E tinha. é isso que as pessoas procuram hoje. Tem- Se eu vou na igreja, eu quero encontrar ali um homem e uma mulher de Deus Deus. que vai me orientar.
E vai ser um espelho para mim, um direcionamento. Porque eu fui para a igreja com vício, fumava, eu fumava, eu bebia, não alcoólatra, mas bebia, me prostituía. Eu tinha telefone com muitos telefones, para gandaia. Então, eu precisava que alguém chegasse em mim e falasse: ô Márcio, larga essa vida, meu irmão. Porque eu ia na igreja, mas continuei fumando, pastor Lucas. Eu ia na igreja e continuava bebendo. Eu ia na igreja e continuava indo pro forró. E eu indo na igreja. E na igreja. Por quê? Porque não tinha ninguém para falar para mim. Aquela verdade dura. Então, vou chegar na verdade dura. Isso, não tinha verdade dura. Não que tem igrejas e igrejas, né? Exato. Mas o que faltava para mim era uma verdade confronto. Cada um vai se encontrar em um tipo de igreja, porque né? eu precisava adianta. do confronto para a mudança. Exatamente. Uau, porque eu não conhecia Deus. Então, o confronto ia causar mudança. Só que eu ia na igreja, aí Deus... Eu trabalhava, igual eu falei, no Habib's. Deus colocou um irmão lá, que era dessa igreja que a gente está, da Fonte. Da Fonte. Da Fonte, para trabalhar comigo. E ele falou assim para mim: ô Márcio, vamos conhecer minha igreja? Falei, tranquilinho, sossegadinho. Não, ele falou: não, vamos conhecer minha igreja. Daí eu falei: Apóstolo não, amor eu vou. Porque é assim que a gente faz, né? Eu vou na sua, você vem na minha. Ele falou: beleza. Sim. E eu fui. Uma ação de cigarro no bolso, comendo a minha. Já tá rindo, pastor. A gente conhece. Eu fui lá no Estoril. E eu fui pro culto. E quando eu cheguei no culto, pastor César, eu só apanhei naquele culto de Deus. Deus falou tudo o que eu fazia. E falou assim que eu tinha que decidir. Aí eu entendi o decidir lá atrás. Decidi porque no muro que eu estava, eu era do maligno. Nossa. Aquela história, né? Tem um lado, o outro tem um muro. E o muro, quem construiu, costuma-se dizer que foi o maligno, né? Então, a indecisão, você já está perdendo na indecisão. Já está perdendo. Porque você tem que escolher, né? A Bíblia fala que não tem como a gente servir dois senhores, né? Não tem como a gente servir a Deus e agradar a Baal, ou servir a Baal e agradar a Deus. Eu tive que decidir. Aí eu fui e teve desde o começo do culto, o final do culto, eu falei: varão, você contou minha vida? Você contou tudo aqui? Pessoal, mas eu já tive essa experiência. E muitas pessoas já tiveram essa experiência. Está ouvindo aí? Talvez você é crente, está desviado, sei lá, mas você já teve essa experiência também. Sim. Você chegar numa igreja aí, você me convida e conta toda a minha vida para o pastor. Você está de brincadeira comigo? Porque Deus é tão profundo. A gente pensa que Deus não conhece a gente, não sabe o que a gente está passando, o que a gente está sentindo. Ele é o que mais sabe. Tem coisa que a mãe e o pai não sabem e Deus sabe, né, pastor? Mas a gente às vezes tem confiança mais no homem, nas pessoas assim, e Deus está ali. Eu sei de tudo, eu posso fazer tudo. A pessoa que está do seu lado não sabe, mas eu sei o que você está passando, o que você precisa. Então, igual eu falei, é que eu não conhecia o mundo espiritual, né? Você não conhecia o mundo espiritual. E ali você começou a ter uma experiência. Falou assim: agora eu sei o que é decidir. Você foi confrontado. E eu deixei passar um detalhe aqui. Quando eu comecei na igreja, eu lembro que eu fui na igreja no culto de garagem. Um profeta lá falou assim para mim, que Deus tinha me chamado para ser um ministro do evangelho. E eu falei: esse cara tá louco. Como acreditar nisso? Eu falei: cara tá louco, esse cara nem biblioteca. Eu sou do forró, vim de uma outra religião, o meu negócio é gandaia e bebida, droga. Como que Deus tem algo para minha vida? Como Deus falou que eu vou ser um pregador? Como? O cara falou assim ainda: e eu não vou ser profeta de Baal, não vou ser falso profeta. Você vai ser um pregador. Nunca mais vi esse homem na minha vida, mas a profecia dele se cumpriu na minha vida. Ele falou: você vai ser um pregador do evangelho. Glória a Deus. E eu fui, conheci o Ministério da Fonte de Prodígio lá. E quando eu queria sair, o irmão falou: não, vamos ali que o meu pastor vai orar para você. Que eu quis fugir. Eu falei: não, aqui o negócio é muito estreito. Pô, o negócio é... Eu estou acostumado com culto light, aqui está apertado, né? No confronto, a gente quer fugir do confronto. Exato, A verdade, ela nos constrange, a verdade de Cristo. Eu queria fugir disso. Fugir desse confronto. O que eu fiz? Eu peguei e falei para ele: vamos embora. Ele falou: não, vamos que o meu pastor vai orar para você. E tem gente que fala: esse negócio de profecia é combinado. Esse negócio de revelação é combinado. Né? Tem gente que não entende isso. Mas eu vivi isso. Então é uma experiência que eu vi Deus fazer. Eu cheguei nessa igreja, quando eu peguei na mão desse pastor, a primeira palavra que ele olhou para mim e falou assim: você sabe quem está aqui para falar com você hoje? Minhas pernas tremeu, meu coração acelerou. Nunca tinha tido essa experiência. Eu mexi a cabeça, mexi os lábios e falei: Deus, bem baixo. Ele só fez assim. E eu peguei e
Nesse momento eu falei que é Deus ali, e a mesma coisa que o profeta da garaginha falou para mim, foi a mesma coisa que o pastor falou para mim, que Deus tinha me chamado para ser pregador do evangelho. Nossa. Nessa hora Deus falou para mim assim: eu sou o mesmo da igrejinha da garagem. E tô falando com você aqui agora. Daí naquele momento deu um estalo na minha mente. Sim. Aí acabou ali, o pastor orou, Deus falou sobre o meu trabalho, o que ia acontecer e tudo. E eu peguei e falei pro pastor: pastor, vou dizer a verdade, pastor, eu fumo, eu bebo, eu me prostituo. Né? Você conseguiu se abrir para ele. Me prostituo. Nunca teve um aconselhamento pastoral de pai, de estabilidade de família. Então foi o único momento que você expressou para alguém, falou assim: ó, eu sou desse jeito, eu tô assim, né? Isso, eu falei, eu tô todo podre, todo sujo. Aí ele falou assim para mim: vamos fazer o seguinte, Márcio, isso era numa terça, você vai jejuar 4 horas, eu vou jejuar por você. Já botou você no jejum. Já botou, porque eu falei para ele que eu queria ter uma vida diferente, mas Sim. como eu faço? Como que eu vou fazer? Se eu não conheço esse Deus, como que eu faço para chegar nesse nível que essa igreja tem, essa presença espiritual? Como que eu chego nessa comunhão com o Espírito Santo? Como que eu vou chegar a ser tão próximo? Porque eu vi o pastor, eu vi o culto, eu falei, que Deus é esse? Era um Deus diferente dos outros. Você falou, eu nunca tinha visto isso na minha vida, uma manifestação assim, um Deus falar tão profundo assim. Porque uma coisa, Deus falou com você ficou em dúvida, mas que voz é essa? Teve aquela experiência. Depois, você teve um encontro meio que superficial, entre aspas, né? Vamos para a igreja, um convite. Era Deus ali te convidando. Sim. Mas agora você teve um tete a tete com ele ali. Um cara a cara. Um cara a cara com Deus. Um cara a cara com Deus. Só Deus faz isso. E daí eu falei isso com o pastor, ele falou: então tá bom, você vai jejuar 4 horas e eu vou jejuar por você, que é o mínimo 4 horas. Falando, você tem que ficar amanhã sem comer. Aí vai. Falei, amém, pastor, eu creio. E eu fumava muito. E eu fui trabalhar na quarta. Quando foi 5h30, teve uma reunião no trabalho. Eu cheguei e falou: não vai ninguém trabalhar, vem todo mundo aqui, vai ter uma reunião. O gerente geral chamou todo mundo, foi todo mundo lá, todos os turnos, né? Então os turnos de noite chegaram, de madrugada. Ele falou assim: a partir de hoje aqui, os fumantes só vão poder fumar na hora da sua janta. Se for pego fumando no horário de trabalho, vai ser mandado embora por justa causa. Ai, Deus agindo já. Bom, Deus usa o ímpio, né? Daí eu falei: então tá bom, E eu me comprometi, eu falei: não, eu vou largar. Com uma semana, pastor Lucas, eu não fumava mais. Meu Deus do céu. Não fumava mais. O telefone que eu tinha os contatos da prostituição, eu perdi o telefone, eu consegui recuperar o número, que eu já tinha mais de 10 anos o número. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E nesse processo que Deus trabalhou, na outra semana, eu peguei e me apaixonei pela igreja. Falei: não, essa é a minha igreja. Essa é a minha casa, eu vou ficar com esse pastor. Não, o que eu estou vivendo. E eu comecei a me ser outra pessoa, a ponto das pessoas que trabalhavam comigo querer saber a igreja que eu estava indo. Sim, viu a transformação, né? E o pastor Márcio, mas não contagia? Porque você quer contar o que você está vivendo, não é? O que você está vivendo. Nossa, eu estou no culto hoje, você não sabe o que Deus fez, varão. Não é uma coisa que... Um cara que chegava bêbado no serviço. Fumando, né? 24 horas, toda hora parecia uma chaminé. Agora poxa. O cara parou de fumar, não está na gandaia mais, não bebe mais. E agora, às vezes, está até falando diferente, está mais alegre. O semblante muda, né, pastor Márcio? Isso, e eu era muito, muito explosivo, briguento. Você fala uma coisa para mim, eu vou te pegar. Eu era muito disso. Vou te pegar. O cara queria matar quem ia matar ele, gente. Agora você acha que... Imagina o cara. Aí é Deus mexendo no caráter. Isso, porque eu trabalhei lá por muito tempo, então eu tive problemas com outros quando eu era da igreja. De falar pro cara: se você sair, eu vou te quebrar. Nossa. E nem o segurança vai me impedir. Se ele me impedir, vai sobrar para ele também. Ruim. Então, eu era desse briguento. Uhum. E quando eles viram que eu tive momentos de atrito e eu agi diferente, isso aconteceu com o Márcio Roger, que eles me chamavam lá. Aconteceu com o Márcio Roger. O Márcio Roger está diferente. Está mudado, né? Daqui a pouco eles falaram: aonde é essa igreja? Por quê? E eu fui para a igreja, eu não entendi o poder de Deus, que era o Espírito Santo, que era batismo com o Espírito Santo, nada. E eu via, e foi o meu primeiro contato poderoso, foi na Fonte de Prodígio, com essa experiência. Exato. E quando eu tive esse contato com essa experiência poderosa, a presença de Deus, eu falei: eu quero esse Deus. E depois que eu me libertei dos carros, uma semana depois, no culto de domingo, um pregador de Campos do Jordão pregou,
e falou assim: Deus, eu preguei, agora faz o que o Senhor me prometeu, o batismo com o Espírito Santo. E ele falou para você dar a mão, isso é muito poderoso, tem gente que não acredita, mas você dá a mão para o seu irmão. Sim. Eu dei a mão, mas eu senti um poder, uma paz, uma alegria. Nossa. E quando eu vi, eu fui batizado com o Espírito Santo. Meu Deus. Eu costumo dizer, tem gente que pede dom para Deus, né? Muitos dons que Deus me deu, Ele me entregou, sem eu pedir nada. Porque eu fui batizado do Espírito Santo, eu já era batizado nas águas, né? Na outra igreja que eu fui quando era mais novo, aí eu já podia ir para o monte orar. Primeiro monte meu com a igreja, pastor Lucas, Deus me deu uma profecia para entregar. Calma aí, pastor Márcio. Deus é Você especialista, saiu do né? mundão, veio para a igreja ali, foi se acertando. Você não pediu para ser batizado com o Espírito Santo. Não, Ele te batizou. batizou. Aí você falou, vou para o monte. Vou para o monte orar. Porque estou gostoso dessa presença. Aí lá, Deus já te usou em profecia. Já usou em profecia. E a profecia aconteceu depois de 10 dias. Assim, pastor Márcio. Assim. Gente, Tá entendendo? tem coisa que Deus faz, é muito rápido. O que é para acontecer, vai acontecer, pastor Márcio. Não adianta a gente ter pressa, né? É igual a gente profetiza, Verdade. né? Tem muitos que podem avançar muito dentro da igreja e bloqueia aquilo que é para ser, que Deus entrega, Deus arranca de fora, põe da igreja, em poucos dias faz o que muitas pessoas que estão antigas na igreja não faz. Depois eu perguntei para o Você pastor tá o que entendendo? tinha acontecido, porque eu não entendi. Só falei, Deus, senti, pastor. Deus mandou falar para a pessoa. Senti que o Espírito Santo falou assim, fala para ela. Meu Deus do céu. E o pastor, como assim se sentiu? Eu falei, a mesma voz da ponte, pastor. É essa mesma voz que mandou falar para a pessoa. O cara já estava... Daí, só que eu não tinha entendimentos, né? Porque quando Deus fez isso, aí o que aconteceu? O serviço que eu tinha, eu fui mandado embora. Aí nisso daí... Deus logo começou a te provar. Isso, nisso daí, a casa que eu morava ficou sem água, ficou sem luz. Nossa. E eu na igreja. E na igreja. Você e Deus. Aí Que loucura, né, pastor Márcio? No momento, há um tempo atrás era só você e você. E passava aquele apuro, né? Agora você está passando, mas você está com alguém. Com Deus. Exato. Tá entendendo? Talvez não é o que você tem, é quem você carrega É com quem você. você carrega com você. É isso aí. Pastor Márcio, incrementando aqui um pouco isso aí, Poderoso. o senhor falou que é poderoso isso aí, muito poderoso. Às vezes a gente espera, ele já foi usado em profecia, em 10 dias aconteceu. Então talvez a gente, hoje em dia, é o que a gente vive. Talvez você vê aquele homem com um terno bonito, aqueles dentes artificial, com um penteado tão bonito, você fala, isso aí é homem de Deus. Está com um carro importado, é o que a gente faz. E, gente, eu não estou fazendo apologia à prosperidade, falando que a prosperidade não. Tem muitos homens de Deus. Eu estou descrevendo assim porque a gente às vezes olha a aparência, olha o que a pessoa tem no exterior, mas você estava sem água, sem luz, desempregado, mas tinha uma palavra. Tinha uma palavra de Deus para entregar. Olha que loucura, pastor Lucas. Deus sempre prova quando você está no... Não, então, né? e nesse momento que eu estava sem água, sem luz, eu lembro que eu fui deitar, o inimigo me visitou e falou assim, olha aí, você está na igreja, está aí batizado do Espírito Santo, cheio de Deus, mas cadê? Não tem nada. Não tem uma água, não tem uma luz, está luz de vela, e antes do mundo você nunca ficou assim. Depois que você teve que depender de si mesmo, você nunca ficou assim. Aí eu olhei pro diabo e falei assim, diabo, verdade, eu não tenho água, eu não tenho luz, eu não tenho nada disso mesmo, nem dinheiro. Cara, mas o que eu tenho no escuro, todo o dinheiro do mundo, tudo de bom do mundo não paga o que eu tenho. Eu falei assim, eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter nada mesmo, verdade, mas eu tenho Jesus Cristo, porque Ele é o melhor de tudo, porque eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir em paz, mesmo na escuridão, na luz de vela. exatamente. Eu não tenho iluminação, mas eu tenho a luz de A luz de Cristo, Cristo dentro de mim. iluminando. É poderosa. É a E mesma coisa que foi com... Você viveu uma coisa que Jesus viveu no deserto, né? Jesus cheio do Espírito Santo, 40 dias debaixo da presença, de jejum, cheio de Deus. O diabo diz, você está cheio de Deus, mas você está vazio, está com fome, toma pedra.
Se você quer, foi a mesma coisa. Você tem presença, mas você não você tá com fome. E nós volta daquilo. Poderoso. Ele queria que eu voltasse a comer o vômito. Exato. É o confronto. Só que daí, antes ele pode até ter me convencido. Essa daqui, ó. Mas agora... Porque eu podia ser tipo um período do cachorro, mas depois que eu virei ovelha, eu nunca mais comi vômito, pastor Lucas. Uau! Mas não. Ovelha, eu nunca mais comi vômito. Foca nele aqui, Mateus. Mateus, foca nele aqui, Mateus. Foca, por favor. Mateus, acorda aí. Aí, Marão. Repete isso aqui, Márcio, que é poderoso, isso é poderoso. Repete isso aí, Márcio. Antes eu era cachorro, voltava para comer o vômito. Mas depois que eu virei ovelha, nunca mais comi vômito. Meu Deus! Tem crente Tá ligado vendo aí? A necessidade de você Nunca virar mais. ovelha. Uau! Porque ovelha tem um pastor que dá pastos verdes todo dia. Poderoso. Pastos verdejantes, águas limpas e cristalinas para beber. Pastor Márcio, é muito poderoso o que você disse. Forte. Um momento que você vivia querendo voltar para o passado, hoje não. Hoje eu sou uma ovelha, eu sou guiada. Você tem um encontro de verdade, aquilo que queima dentro de você nunca mais quer perder, cara. Nunca mais. Você não perde. Você vê muita gente entra e sai da igreja, entra e sai da igreja, nunca teve encontro de verdade. Aí põe a culpa em quê? Em igreja, põe a culpa em pastor, em líder. Mas o encontro de verdade, quem sempre volta porque nunca teve encontro. Aí eu peguei e fiquei lá na igreja por bastante tempo, né? Sim. Até fechar. Sim. Aí aqui foi onde Deus mexeu muito comigo na questão, porque eu era muito novo na igreja, tudo novo para mim. O espiritual, o poder, tudo novo. Eu peguei, aí a igreja fechou. Você veio para a sede. Aí eu tinha que ir para a sede. Aí eu falei, mas como que eu vou? Já estava há quantos Desempregado. anos? Já tinha alguns anos já? Na igreja? Na fonte. Não, tava um ano mais ou menos. Foi um ano Foi mais ou menos lá, né, na congregação. Isso, lá no fiquei no Estoril. Congregação. E quando a igreja acabou, eu falei, e agora? Para onde que eu vou, Jesus? Essa igreja não tem que ir só lá no Bonfim. Que prova, Deus. Isso. E eu tinha aprendido com o meu pastor, que me pastoreava lá na época, que tudo você tinha que orar. Ok. Tudo você tinha que orar. O que eu fiz? Eu orei em casa, eu tinha um Monza branco, acho que o pastor Lucas vai lembrar dele, um Monza branco. Ô, Monza. Eu tinha um Monza branco. E eu peguei e falei, eu vou no culto. Era numa quarta-feira, se eu não me engano. Eu falei, eu vou no culto lá na sede. Deus, se for para me ficar nessa igreja, o senhor vai falar lá comigo. E eu Mais uma vez, provocando Deus ali. Falando, Deus, eu quero saber se... Já que deu certo uma vez. Não é. Isso é uma chave, pastor Lucas. É uma chave, exato. Tem um caminho que você encontrou para isso. Você tá entendendo? Não, como que funciona a fé, pastor Lucas? A fé, ela funciona sendo movimentada. Com certeza. E o que eu fazia? Eu movimentava a minha fé. Por quê? Se eu quero que Deus fale comigo, eu tenho que falar com Ele. Eu tenho que falar com ele. A pessoa quer que Deus fale, mas ela não quer falar. Muitas pessoas, ela quer terceirizar. Só quer ouvir, né? Ela quer terceirizar, pastor César. Usa alguém para Ela chega e fala, pastor Lucas, ora por mim. Exato. Pastor César, ora por mim, mas ela mesmo não ora. Ela mesmo não fala com Deus. E eu, desde o começo, quem está assistindo viu, eu falei com Deus. Sim. Precisei de orações, momentos? Sim. Mas boa parte das coisas que eu vivenciei, eu falei com o Senhor. Você criou uma dependência em Deus. Porque Exato. hoje, foi o que o senhor falou, as pessoas querem criar uma dependência num profeta, num homem de Deus. Pecado não é pedir um direcionamento, né? Não. Mas é ruim você criar uma dependência, uma necessidade de sempre estar ali. Exato. Eu preciso de oração, a galinha de Angola, né? Tô fraco, preciso de uma oração, me dá um direcionamento toda hora, né, pastor Márcio? E às vezes Deus está falando numa palavra. É tão profundo. É muita coisa, pastor Márcio. É tão profundo, deixa eu entrar aqui, é tão profundo igual todos que estão afastados precisam de alguém para levantar, igual você teve pastores que estavam no seu serviço, amigos que se converteram para ti. A gente precisa, né, quem está debaixo precisa de uma mão para levantar. Mas nós não podemos ficar dependendo dessa mão que nos levantou para sempre. Paralítico, deitado na cama, ali, quantos anos deitado na cama? 38. 38 anos, até o Jesus parar, né? Fazer uma pergunta, né? O que tu queres? Aí vai desabafar, né? Não tem ninguém que me jogue na cama, mas é o que eu sempre prego, né? Que o paralítico desabafa com Jesus, que não tinha ninguém para jogar ele no tanque, mas o interessante é que 38 anos precisou de pessoas para carregar ele até ali. E uma falta de não ter pessoas para jogar ele no tanque... Um dia que não jogaram... Você está entendendo? Mas quem que ficou 38 anos levando ele da casa dele até a beira do tanque?
precisou de amigos, precisou de pessoas para ter o acesso para ele ter o tanque. Mas quando não tem, não faz o completo, né? Se frustra com pessoas. Deus está dizendo, não, você não precisa de pessoas, você precisa de mim. Aí até que ele percebeu, não vendo que tem pessoas que me jogam ao tanque, a Bíblia está assim, indo eu. Como Então, assim doeu, pastor Lucas? você está entendendo? Quando ele percebe que não tem pessoas que jogam ele no tanque, ele diz, eu também posso. Eu também posso orar. Eu também posso fazer. Isso. Então, talvez nessa, você está entendendo? Talvez nesse Aí. indo eu, ele veio. Uau, Por quê? 38 anos esperando. Esperando. Agora eu vou. Daí ele sabe que você não consegue. Agora ele está tentando, eu vou ir. Você percebe que tem pessoas que saem em sua volta, não é porque Deus está querendo tirar. Não, Deus está tirando para mostrar para você que você também pode. Mas sabe o que Jesus está dizendo para ele, pastor Lucas? Exato. Larga a mão da muleta. Larga a mão da muleta. Exato. Jesus 38 anos, Jesus dependendo só de pessoas. fez quando ele parou de depender. Abriu mão da muleta. Exato. E eu fiz isso, eu orei e falei, Deus, Sim. eu vou lá no culto e o senhor vai falar. Quem estava pregando era o presbítero João Ângelo. Olha só. Ele Ele vai vir aqui também. ele há muito tempo atrás. E ele pregou sobre estaca, né? Firmar estaca, que muita gente passava para a igreja e não ficava, que você tem que ter raiz, que você tem que ter uma casa, um endereço. Isso há quantos uma anos casa atrás? espiritual. Deixa eu ver, 2012. 2012. Nossa, 2012. gente, faz E muito hoje tempo, hein? continuamos firmes e fortes. Pastor 2012. João Ângelo aqui, pastor Márcio. Que 2012. coisa linda, né? Raiz. Tem história, né, pastor? Tem história para 2012. contar. Aí eu falei, Deus, se é aqui que o senhor quer, é aqui que eu vou vir. Sim. E tô até hoje. E não foi fácil, né? Chegar. Gente, tem muita história ainda. Não, Não, a gente, Não, faz e a pouco gente tempo, conhece né? o pastor Faz 2 horas Márcio. só. Meu Deus, a gente não chegou nem na metade. Não chegou. O que a gente faz? Eu cheguei na sede agora. Não chegou, você chegou na sede agora. Agora que começa a verdadeira. Uau. Aí começa a mudança Sim. a virada na roda, né? Foi aonde Deus falou pra você na sede, você decidiu, não, vamos Não, agora. vou ficar aqui, se Deus quer que eu Entendi. fique aqui. Aham. E eu falei, eu vou ficar aqui, vou membrar aqui. E o que eu aprendi com o meu antigo, isso que eu falo, quem te guia no começo da sua caminhada vai determinar como ela vai ser. Exato. Uau! A palavra É inicial. muito forte isso aí. Entendeu? Então, Que a gente tem que tomar cuidado com o quê? Quem nos guia nas primeiras decisões. Nas primeiras. Quem te guia no começo vai determinar como vai ser o futuro. Por quê? Porque a pessoa que me guiou sempre disse, cola em quem é crente. Quem quer Deus. Você quer ser homem de Deus? Cola junta com o homem de Deus. Se você, eu aprendi isso. Aí eu cheguei. Aí tinha os pastores, tanto que eu dava só com obreiro. Eu colei nos obreiros. Não era obreiro e andava com obreiro. andava Andava com com os os obreiros. obreiros. Porque os obreiros falavam. Eu falei assim para os obreiros. Eu via aqueles homens, porque eu não estava no nível deles, espiritual deles. Eu era novo. E eles estavam voando na presença do Senhor Jesus. E eu falava, cara, Também quero. uau, que presença. Eu ficava maravilhado. Via o apóstolo, eu falava, uau, que presença. Eu via o pastor Lucas, jovem, eu falava, uau, que presença. E eu via o João, eu ficava maravilhado. Eu falava, que Deus é esse? Como esse poder do Senhor, né? Que unção, que glória de Deus nesse lugar. E eu colei nessas pessoas e eles me ensinaram o que orar, consagrar. Né, que eu fui um dos primeiros jovens a ir com o apóstolo nos 3 dias de jejum da igreja. Fui um dos primeiros aí nisso. É algo muito espiritual, foi um divisor de águas. E é no um ministério. momento que você tenta conservar até hoje, né? Até hoje. Até hoje eu Sempre faço, quando tem, você acompanho o apóstolo. O segredo, então, é ser constante no que você foi ensinado. A gente sabe a verdade, mas talvez a gente não consegue ser constante no que a verdade é. Eu sei que, para mim, ser abençoado e ouvir a voz de Deus, eu tenho que falar com Ele. Mas a gente não fala, a gente sabe. Mas o segredo, então, é ter constância mais do que foi aprendido. Tá em 1 Coríntios 15, né? Sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor. Exatamente. Essa é a palavra. Mas tudo volta no começo. Que quem ensinou eu disse que você tem que ser. Você tem que ser uma pessoa de oração. Você tem que ser uma pessoa. Como que ele me libertou? Ele não libertou ele orando por mim. Ele falou: você vai jejuar. Você vai orar por você. Você também. vai orar. E eu vou te ajudar. Eu não vou fazer por você. Meu Deus. É tipo assim, ele pegou, me deu um remo, ficou com outro remo e falou, vamos remar junto. Esse aqui é Meu Deus. muita relíquia aqui, irmão. É muito...
Segura aí na cadeira, Você gente. entendeu? Ele me deu um marchando em casa, já tô sentindo, hein, pastor Lucas? Que forte. isso? Entendeu? Eu peguei um remo, ele pegou um remo e falou, vamos remar junto. Se só eu remar, você não vai sair do lugar. Mas se você remar junto, Se a gente remar chega um no lado só objetivo. de círculo, né, pastor Fica de Márcio? círculo. Você ficar remando só Isso. de um lado, né? Eu ia ficar em círculo. Daí ele falou, não, eu aprendi tudo no começo. O problema é que as pessoas e as pessoas que eu andava não eram pessoas muito legais às vezes, mas eram pessoas que tinham algo de Deus a me ensinar. Entendeu? A gente quer pessoas legais. Meu amigo, legal, gosta do que eu gosto. Não, eu não queria que quem gostava do que eu gostava, porque eu gostava do pecado, eu gostava da sujeira. Eu não queria alguém assim. Eu queria alguém santo, para mim poder ser mais santo. Eu queria alguém que renunciava, para mim também renunciar. Você tem que andar com alguém que te confronta, não Que te passe me a mão, confrontava, às vezes eles me fica te confrontavam. fazendo carinho. Ou não. Me confrontava. E isso acontece com os jovens, pastor Márcio. Que a gente consegue se familiarizar no grupo, né? Eu vou falar com ele porque ele gosta mais de futebol. Aí você fica conversando sobre futebol, né? Aí você encosta no outro. E a gente que às vezes sai do pecado, como todos nós saímos, chega na igreja, o primeiro convite é você pegar o bendito desviado dentro da igreja. Exato. Por quê? Você está se libertando, o senhor tinha problema com prostituição. Aí você vai chegar na igreja, quem que vai estar lá? Aquele que está, mas não quer ser. Não quer ser. Isso. Ele está, mas não quer ser. Aí ele vai falar o quê? Márcio, está cheio de gatinho aqui dentro, lá fora. E aí você fala, poxa, eu estou procurando Deus. Então, Exato. você não foi colar naquele cara que era apaixonado pelas mesmas coisas, né, pastor Márcio? Não. Você foi naquela pessoa que batia naquilo que você gostava. Isso. Aí eles falaram, Confrontava aquilo eu que cheguei, eu lembro até, confrontava, eu você cheguei queria. neles, os obreiros, e falei assim, como é que eu faço para ser cheio de Deus? Para ter esse Deus aí, desse jeito aí. Que eu acho que eu tenho pouco Deus. Eu quero Deus desse jeito aí. Eles falaram assim, orar, jejuar e subir monte. Você quer? Vai com nós. Meu Deus. Falei, vamos então. E Bora. quem falou fazia, pastor Márcio. Fazia, a gente Olha ia pra você junto. ver. Me levava, eu ia buscar em casa pra gente. E eu fui anos disso. E via relacionamentos, tudo, eu falava, eu quero Jesus, tem Deus aí? Se fosse em umas épocas atrás, Ia na hora. vamos embora. Exato. Só que agora você estava com um propósito. Você estava com bagagem, experiência com Deus, Já. sede de presença. Eu queria Deus. Foi aonde Deus fez a promessa de presbitério, onde Deus fez a promessa de casamento, onde Deus Você fez não era as obreiro, promessas. andava com quem é obreiro e se tornou o que hoje? Obreiro. Olha para você Eu ver. falo. Ande com águia Tu e serás. você alçará grandes voos. Aí eu Exato. cheguei, mas mesmo assim não foi fácil, porque quando a gente estamos em transição, né? Vamos usar essa palavra, transição de quem é do mundo, numa transição para quem é de Deus, coisas têm que sair. E o inimigo não vai ficar feliz das coisas sair. Nesse período eu voltei a morar com a minha mãe um tempo, fiquei com ela, mas era sempre meus irmãos, porque eu dei sorte, né? Arrumava trabalho, não me pagavam, tirou uma prova financeira, né? Uma prova financeira, e não tinha trabalho, usaram a palavra de baixo escalão comigo, minha própria família, falando, é isso. Você é já aquilo. cristão. E eu já cristão, firme na e igreja. constante. Firme, vigília, oração, noite no monte. Saía do monte, subia meia-noite, descia às 6 horas da manhã, orando, Márcio, só orando. Só orando. Vamos dar continuidade nisso. Você voltou para casa da sua mãe, começou ali a passar outras experiências. Você viveu uma vida de frustração na vida sentimental. Você conseguiu encontrar alguma mulher de Deus na igreja? Não consegui. Foi fácil para encontrar? Não foi. Não, né? Não. Foi a base do quê? Jejum, oração. E quem que você encontrou na igreja? Quem que você encontrou na igreja ali que hoje é o seu par, que hoje faz parte Você conseguiu criar uma família? Você encontrou alguém ou você está solteiro até hoje? Não, Marcos? encontrei a Geice, minha Depois esposa. de quantos anos? Depois de na igreja? uns... Eu estava na igreja? Que você já estava Fazia uns 5 anos. né? Isso, uns 5 anos. Sim. Como diz a minha filha, o Pipiu me contou uma coisa. Pipiu, você conhecia ela já no mundão. Sim. Olha que loucura. Olha que você doideira. no mundo, ela no mundo, vocês se encontraram lá, se conheceram. Você veio para a igreja. Legal. Na mesma igreja que ela estava. Na mesma igreja. Olha que coisa de louco, pastor Lucas. Deus Quando é para ser, meu irmão, Não pode adianta, ser na irmão. China, no Japão. Deus Não te tem ache, como fugir. né? Na mesma igreja. E você encontrou ela ali no grupo de jovens, na igreja, como é que foi? Não,
ela estava na igreja e eu também na fonte, né? Só que ela estava em outro relacionamento, né? Tal, teve a vida dela e no começo que ela ainda estava e eu tinha muita sede de Deus, então Ela eu não também queria. estava nova convertida, né? Na época. Não, ela estava antes de mim na igreja. Isso, ela já Antes tava de Veio mim. primeiro que você. Veio Antes de primeiro, mim. isso, ela veio primeiro. E quando eu cheguei com muita sede, então eu não queria relacionar. Eu queria Só Deus. Deus. Só Deus, é. Eu tinha vivido uma experiência tão rápido e tão impactante que eu só queria Deus. Eu só queria o Senhor Jesus. Então você ficava até com medo de se relacionar e perder isso. Não, era, porque eu Puxa, pensava assim, se eu ter alguém Porque foi onde você foi mais frustrado, mais né? frustrado, falei, Exato. vou arrumar alguém, daí não dá certo na igreja, o que eu vou fazer? Vou desviar. E eu passei por muito Já processo. tinha aquele trauma, né? Isso, daí eu passei por muito processo na minha casa, na minha família, turbulento. Tanto que eu dependei muito de carona do irmão Érito, ele levava para a igreja, porque eu não tinha condição de ir e voltava. E depois disso daí eu fui morar com a minha mãe na Chácara Flórida, perto da igreja, já noivo, né? Estava noivo dela já. Namorava já com a Geice. Olha aí. E o que aconteceu? Minha mãe não é crente, então minha mãe falou assim, pega e vai morar com ela. Vai ficar aqui na minha casa namorando? Não, vai Olha morar aí. com a sua mulher. Falei, que mulher? Não acredito que você tem vida santa. Porque sua mãe acompanhou você. Acompanhou. Por mais que às vezes você saiu de casa, sabia da sua. Sabia. Você aprontando, fazendo suas coisas. Sabia. Ué, Márcio, você nunca foi santarrão, Márcio. Vivi Agora. uma vida de gandaia. Agora você está querendo dar um de santo? É isso que ela quis dizer. Você Falou, não, agora eu estou andando certo, mãe. não, ando certo. Olha pra você ver. E falou, não, mas você não... E aí entra o seguinte, eu falei, mas como que eu vou morar com a mulher? Não tem nem serviço, tá doida? Como que eu vou casar com a mulher se eu não tem nem serviço? Como é que eu vou sustentar ela? Tá louco? Não, você vai ficar com ela lá, você vai morar com ela. Né? Porque eu passei esse período da igreja e foi muito turbulento dentro de casa. E o combustível, e o que fez eu crescer? Foi quando eu chegava na igreja, eu queria colo. E Deus não tinha colo para mim. Então a gente fala que Deus pede no colo, mas Deus não tinha colo para mim, pastor Lucas. Olha. Eu chegava na igreja, a palavra era, vira homem. Eu chegava na igreja, a palavra era, larga de ser frouxo. Colo é para criança, né? Você já estava maduro. Colo é né, para Márcio? criança. Colo é para criança. Deus falava, larga de ser frouxo. Minha mãe dava trabalho, meus irmãos trabalho, pensava, Deus vai falar que vai fazer alguma coisa. Deus falava assim, quem é o crente é você. Você que é o crente, ela não é crente. Eles não são crentes, eles não têm Jesus. Quem tem Jesus é você. Você esperava aquela colher de Nutella na Mas igreja. eu chegava e falava, aquela coisa doce. Deus, é meu último culto. Eu vou nesse culto e não vou mais. E a palavra é ela, larga de ser frouxo, se levanta e vamos lá. A Nutella vinha na ponta de um taco de beisebol, né? Mas isso fez eu crescer. Exato. Crescer. Eu entendi aquela palavra e falei, não, esse processo. E eu lembro até um dia que eu fiz uma oração no monte e falei, Deus, obrigado pela prova e pelo deserto. Porque tudo isso é para o meu crescimento. Tá me fazendo alguém melhor. Exato. Um servo de Deus melhor. Pastor Lucas, Poderoso, né? casou ou não casou, Márcio? Casei. Foi fácil casar? Não foi. A festa já estava paga, você chegou lá, estava tudo mil maravilha. Não tava, é só né? curtir e depois ir para Miami. Não. Não? Não. Igual eu falei, não tinha emprego. Não tinha emprego. Como é que casa? Como é que casa? Aí eu peguei, quando eu ficar noivo, né? Por isso eu falo, tudo, César, o segredo é orar. Oração. É oração. Eu fui orar no monte. Porque, igual eu falei, o começo determina tudo. Exato. Eu aprendi que o caminho era orar. E eu estava orando no monte. Orando. E daqui a pouco eu estava encostado numa árvore, no monte, orando sozinho. Eu senti uma presença muito poderosa do Espírito Santo de Deus. E eu senti que ele me abraçava. E eu comecei a chorar sozinho ali. E ele falou assim para mim, assim, marca a data do seu casamento. Desempregado. Como é que Deus vai falar uma coisa dessa, pastor Márcio? Você está desempregado. Não, Deus desfavorável, ele vem com uma palavra. Desfavorável. Vai acontecer. Falou, marca a data do seu casamento que eu vou fazer. Talvez você precisa de recurso para poder fazer. E Deus Pra fala, poder não, fazer. começa para que eu mando o recurso. Uau, é isso aí. Primeiro você dá o passo para depois Deus calçar. Mas a gente dá o passo. Aí eu peguei e falei amém. Fiquei noivo, tudo. E eu fui para o retiro, todo empolgado, para voltar para o meu pastor. Meu pastorzão, meu paizão. Ô pastor, vou casar e tal. Aí veio um balde de água fria. Ele falou, você vai casar, mas vai morar onde? Se de amor ninguém vive. Eu peguei e falei para o pastor assim, pastor, Deus falou comigo.
E o pastor falou assim: se Deus falou com você, eu acredito e vai dar tudo certo. Olha aí. É um mais louco que o outro. Um mais doido que o Um outro. mais louco que o outro. Como Quer não? pode, né? Ele veio ser lógico. Pastor, eu vou casar. Não, tá bom, cadê sua casa, né? A pergunta É que todo o mundo faz. básico, né? Daí ele vai falar, não, tem casa, pastor. Ué, mas ninguém vive de amor. Né? Tem que ter casa, comida, tem que ter as coisas. Aí você vai, mas Deus falou comigo. Aí a gente entende que Deus não fala só com o líder. Exato. Eu era Porque jovem. líder tem que passar o legado. Líder, ele ouve a Deus e ensina o liderado a também ouvir. Né? Existia uma escola de profetas antigamente, pastor Lucas, que tinham profetas que formavam profetas. Então ele identificou: o mesmo Deus que fala comigo é o mesmo Deus que fala com você. E vai dar certo. Vai dar certo. Aí depois disso foi o retiro, né? Aí foi fevereiro, em março arrumei trabalho, fui trabalhar. E trabalhando aí eu tinha planejado um jeito de casamento, né? Um casamento simples, vou fazer um almoço e coisa e tal, aquela coisa toda simples, porque era a condição que a gente tinha, né? Não tinha condição nenhuma, Deus falou, marca. Aí Deus deu uma melhoradinha, você falou, vai ser coisinha simples mesmo. Simples mesmo. Aí Deus pegou e falou, não, Deus tem mais, né? Daí eu lembro que eu estava conversando com a minha esposa, ela começou a chorar muito, porque ela falou, não tem dinheiro para nem comprar um shampoo e um condicionador. Como que a gente vai casar? Não aguento mais festa, essa vida. Como é que vai ser? Daí eu lembro da oração. Tudo é oração. Olha, eu orei e falei, Deus, de Deus, não né? faz por mim, mas faz uma coisa grande por ela. E eu peguei a mesma campanha que a gente está, da multiplicação, no valor de R$7, porque eu não tinha mais, porque eu tinha muita conta atrasada, muita coisa. 700. Isso, era essa. Sentou num valor menor. R$7. E eu fui fiel nessa campanha de R$7. E o propósito dos R$7 era o meu casamento. Olha. Aí o que aconteceu? Quando Mas R$7 você não fazia nada. não comia um lanche. Não comprava nem um brigadeirinho pro casamento. Nem um brigadeiro. Aí você decidiu plantar. Decidi plantar. Sem ter para plantar. Sem ter. Que na época R$7 já estava difícil. Para mim era muito. Olha pra você ver. Eu não tinha. Como ela tinha. Eu falei para ela não tinha dinheiro para comprar um condicionador. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava um condicionador. Não tinha um condicionador, mas eu falei, eu vou entrar pela fé, Deus. E eu começando a trabalhar, aí uma coisa interessante, o telefone não parava de tocar. Meu telefone não parava de tocar. Era alguém me ligando e falou, já fez o convite do seu casamento? Não. Então pode ir lá fazer que eu vou pagar. Nossa. Você já achou o salão? Não. Tem um salão de um amigo meu que faz tanto para você, pode ir lá que ele vai fazer o salão para você. Olha. No congresso, encontrei o Lincoln, lembra do Lincoln? Ele falou, conversei com ele e falou assim, essa igreja me abençoa muito. Eu vou dar para você todas as fotos do seu casamento. Para, Márcio. Nem eu sabia disso, Márcio. É inédito hoje, gente. Eu tô conhecendo mais de verdade hoje. Ele não é cristão, né? E ele pegou, eu conversando com ele, assim, batendo um papo, assim, tranquilo com ele. Eu falei, você faz aqui, porque vários anos ali com a gente, o Lincoln, né? Fez vários DVDs na nossa igreja. Ele falou assim, cara, essa igreja me abençoa eu muito todo ano, eu já fiz o meu ano. Fazer o seguinte, no seu casamento, todas as suas fotos, eu vou te dar. Meu Deus. Deus foi... O ímpio. Você entende o poder de uma oferta? O poder de uma semente. Como pode dizer? Uma oferta localizada? Saber o que você está plantando? Sim. A pessoa planta, mas ela não sabe o que ela planta. Exatamente. O poder da semente é muito poderoso. Isso, não? ali é sabendo o que está plantando. Exato. E eu sabia o que eu estava plantando. E eu plantei para o casamento. Aí eu peguei e falei para a mulher, para a agência, falei, a gente já tem o fotógrafo, já tem o lugar, já tem os convites para dar para as pessoas. Exato. Agora a gente quer uma lua de mel. É a parte mais gostosa. Gente, tanta prova, pastor Márcio. Entrei na igreja, larguei a prostituição, santo Deus, agora eu mereço ser abençoado, Senhor. Não, Me usa nessa terra, Jesus. E tinha irmão da igreja que falava para mim, como você consegue, Márcio? Como você consegue? Eu falei, eu consigo através do Espírito Santo de Deus. Só Deus. Deus que nos capacita, porque eu tinha uma vida promíscua, né? Antes de Jesus. Então, como você larga a promiscuidade e vai para a igreja e do dia para a noite você não tem mais nada, relação com ninguém, nada com ninguém. Claro. Por anos ainda. Não foi dias, foi anos. Exato. Foi anos. Foi surgindo. Deus foi fazendo pro casamento. Isso, daí a gente, o vestido, ela queria o dia da noiva, não tinha dinheiro pro dia da noiva, ela teve o dia da noiva. Ela queria um vestido, não tinha dinheiro pro vestido, mas ela teve o vestido. A gente queria a lua de mel e no resort, e a gente teve essa lua de mel no resort. Gente, não tinha dinheiro para pagar
o shampoo. Não tinha dinheiro pra pagar o pra shampoo. noiva. Vai finalizar no resort. Tudo. Deus preparou tudo. Deus preparou. faz. Pastor Lucas, são mais de 1h30 que a gente já está aqui no Deus podcast. faz. Já está uma bênção. E eu quero só cortar aqui rapidamente. Gente, compartilha. Faz isso, gente. Se Em inscreve. nome de Jesus. Em nome de Jesus, se inscreve nesse canal aí. Compartilha agora. Isso aqui. Olha que experiência maravilhosa. Por favor, compartilha isso. Se inscreve no canal, mande para mais pessoas. Pastor Marcos, isso aí é um testemunho, é uma história que vai edificar. Vai edificar e vai marcar muitas vezes. Então, faça isso. Participe disso daí. Seja um canal de bênção, seja uma fonte para a vida de alguém. Pastor Márcio, casou e parou por aí, né? Parou por aí porque depois que casa a gente não quer mais nada, né? Casou, já está tudo bem. Tá tudo certo, né, pastor Márcio? Não, assim que a gente casamos, né? A minha esposa engravidou. Aí a gente pensou, né? Vai vir um nenenzinho agora, a bênção de Deus. Casou, a gente fica, né? Sim. Agora o pessoal põe aquela pressão, né? Quando é que vai vir a cria? Quando é que vai vir a criança? Quando é que vai vir o neném? Isso. Aí, como é que acontece? Aí ela engravidou, daí a gente não foi planejado, a gente ficou empolgado. Gente, agora começa o testemunho. A gente ficou Agora vai começar o podcast. Jesus. Agora vai começar. Então, compartilha aí. Compartilha aí, agora vai ficar Vamos mais lá. poderoso o poder Então, de Deus. foi tentar o primeiro. Isso, aí Sim. com 5 meses ela perdeu. Ela perdeu, Meu Deus. né, Fê? Não, imagina, um casal Perdeu, novo, né? Casal novo. E o que Sonho. mexeu comigo foi assim, Deus, eu fiz tudo certo, cara. Pô, orei. Eu te honrei, respeitei o espaço, o tempo. Tudo. E ela vai e perdeu a criança. E quando ela perdeu a criança e tal, ela falou, não, a gente não vai existir, a gente vai tentar. E o homem de Deus, como eu sempre falei, desde o começo do podcast, é oração. O que eu fiz? Fui orar. Fui falar com quem pode. Você não foi questionar, você não foi ficar falando, ô Deus, primeiro você acabou de falar, puxa, logo comigo, tal, é o ser humano. Mas tem hora que quando dá errado a gente quer julgar Deus, né? Deus, eu não mereço isso que eu estou passando. Tudo que a gente passa é um processo. Exato. E se você não tivesse passado por tudo isso, né, pastor Márcio? Como é que ia estar a sua vida hoje, né? E aí, perdeu, a criança começou a ficar assim, você foi para a oração mais uma vez. Isso, para a oração. Porque eu aprendi assim, que tem hora que é melhor ficar calado do que falar bobeira. Do que blasfemar, falar alguma coisa. Porque eu ia, só falei, Deus, eu fiz tudo certo. Uau. A palavra de Deus fez. Fiz tudo certo. Eu fiz tudo certo, mas eu não consegui ter meu filho aqui. Mas eu peguei e fui orar. E orando, aí Deus começou a usar as pessoas. E nesse período, pastor César, eu estava ministrando muito. Toda semana, igreja. E eu passei por mais de 40 igrejas diferentes nesse período, que a minha esposa já estava fazendo um tratamento, né? Que daí, como ela já tinha histórico de aborto, ela pegou e foi para o especialista. E o especialista fazendo vários exames nela, que ela tinha passado por coletagem e tudo. Meu Deus. E ela, para descobrir o primeiro teve que fazer coletagem. Isso. Né? Daí para saber o que ela tinha. Para saber o que ela tinha. E não descobria. Nossa, e eu orando. E Deus, toda igreja que eu passava, Deus falava que Deus estava tocando no ventre dela e pondo uma sementinha e ia ser um menino. Às vezes nem ela estava lá. Não estava. Na maioria das vezes ela não estava. Vai pra você ver. Só estava eu. E eu não falava desse momento para ninguém. E Deus foi usando as pessoas, os profetas. O meu amigo Ira falou assim que eu estava famoso no céu, porque a toda igreja que eu entrava, um profeta falava que eu ia ter um filho. Não é famoso no céu, quem ora tem resposta, né? Quem ora Deus conhece, né? Exato. Quem ora Deus conhece. Quem fala, um amigo a gente conhece. Sim. Né? Um amigo a gente conhece a voz dele, quem ele é, onde ele mora. E Olha Deus aí. também me conhecia, porque a oração fez eu ser amigo de Deus. Estava conhecido no céu. Com Deus é a mesma coisa. Se você não ora, como Deus vai reconhecer sua voz quando você pede? Uau. Quem é um estranho. Se o estranho chamar seu nome na rua, você fala, que esse cara me chamando? Você Quem está é? entendendo? É da mesma forma quando a gente ora. Pastor Lucas, Você tá até o entendendo? jeito de bater é diferente, né? Ok. Às vezes a mãe está batendo no portão, você sabe, minha mãe chegou. Só o jeito de bater, não é nem falar. Olha que Exato. loucura, pastor. E nesse período Deus O falou. convívio, né? Convívio traz E intimidade. Deus falou, usou o apóstolo, o irmão do apóstolo, o pastor. E o último que Deus usou foi o pastor Pedro. De Lorena. De Lorena, eu Pedrinho de lembro. Foi Lorena, no culto homem de de Deus. sexta. Vai estar aqui também. Ele estava pregando, palavra poderosa. Eu lembro que ele desceu do altar e ela tomava um anticoncepcional muito forte para ela, porque ele falou que aquele era 99,9% chance de não engravidar. Daí o pastor Pedro desceu,
põe a mão na barriga dela e falou assim para ela: Deus está dizendo para você parar de tomar aquele remédio que está em cima da geladeira. Falou a cor do remédio, quantos remédios tinha. Meu Deus. Falou assim: ó, aquele remédio laranja que você já tomou 5 dele, e era a quantidade que ela tomou. Para e deixa essa criança gerar. Nós saímos desse culto. Eu passei na farmácia, comprei um teste. E quando ela fez de manhã, ela estava grávida. Ela estava tomando remédio. Tomando o mais forte que existe. O mais forte que existe. Nossa. 99,9%, 0,9% de não. Não tinha como. Gente, aí, quando Deus quer, meu irmão, a estatística vira nada. Exato. Vira nada. 99,1% de chance. Quase nulo. E é isso que Deus precisa para fazer. Deus só acreditar. Só acreditar. Você falou. Vai. Tudo isso, pegou um teste de gravidez. Olha, você é mais louco que Deus, cara. Não, o profeta disse. O profeta falou assim: você não foi jogar o remédio, você foi comprar um teste de gravidez. Antes de chegar em casa. Você foi à frente do que o profeta disse. Nem fui em casa. Joga o remédio e fala: não, vou buscar o teste. Olha. Se tá, né, vai saber agora. Que isso, gente. E quando a gente fez o teste, ela fez, depois ela já tinha uma ultrassom 3D marcado, ela fez o 3D, ela estava grávida de 4 meses e nem sabia. 4 meses. E não sabia. Meu Deus. Meu Deus. E tomando todo esse período, o profeta falou: deixa a criança nascer. Deixa a criança gerar. Se ela continuasse tomando, ia abortar. Olha. Então, ela 4 meses tomando com a criança já no ventre. Já não era um perigo da criança nascer com alguma coisa. Exato. Prejudicando a saúde da criança. Isso, já tinha risco por ter feito coletagem, o médico falou. Já teria risco por ter passado por essa cirurgia. Por esse processo. E ela pegou, falou grávida dela, falou assim: mas você vai escolher nome? Eu falei: vou escolher o nome masculino, porque Deus disse que é homem. Ela vai escolher o nome de menina? Eu falei: não, porque Deus não mente. Por isso que eu não fiz chá, revelação, nada. Porque Deus falou já revelou. Revelou. Tá vendo? Profeta não tem o direito de fazer um chá revelação. Não pode fazer, Meu né? Deus. É isso, Foi cadê aconteceu. fumacinha? Muita gente está assistindo, foi aconteceu comigo. Vocês estavam lá na sede lá. Revelou antes da hora. Gente, quem que faz um chá revelação num culto do meu aniversário? Igreja entupida. E chama um profeta que a gente não conhecia de Pastor São Lucas Paulo. Alegre, com a caixinha tudo pronto. Caixinha tudo pronto, no meio do culto, Deus revela lá. Falou menino. Falou sexo menino no chá. E o cara não sabia que ia ter o. Não sabia. Gente, para. O profeta não Só tem acontece paz com a gente nem no mesmo. chá revelação. Não, a gente Aí eu não tem tive paz. chá revelação. Não tive. Aí você nem fez. Nem fiz, porque já sabia o que era, escolhi o nome do Arthur. Ou seja, não foi chá revelação, foi só revelação. Só revelação. O chá saiu. Chá saiu. Só revelação. Aí ela engravidou e nesse período que daí ela teve que fazer um acompanhamento, né? Isso. Bem de perto. E quando ela estava fazendo esse acompanhamento bem de perto, a médica falou pra gente assim, que com 6 meses ia ter que tirar o neném por causa do útero ser bicorno, né? Que é um útero que é ao coração, que o neném não cresce, ele pressiona e ele sufoca e morre por falta de oxigênio. E ela falou que com 6 meses ia ter que tirar o Arthur, né? Antes de nascer. Daí eu olhei para ela e falei assim: doutora, ele é promessa de Deus. E Deus não mente. Deus diz que é varão perfeito. E se é varão perfeito, ele vai vir perfeito. E tudo bem, foi seguindo o processo. E o Arthur nasceu de 39 semanas. Uau. Perfeito. Eu não vou contar os detalhes para ela contar o dia que ela vinha. Isso, Tá ela bom? vai estar Só estou aqui. passando um pouquinho por cima. É isso aí. E o Arthur veio um varão perfeito, né? Tá com 6 anos hoje. Meu Deus Né? do céu. Uma labareda de fogo do filho. Né? Uma criança que Deus falou. Glória a Deus. E eu lembro quando eu contei para o apóstolo, né? Isso aqui eu quero deixar frisado isso aqui. Ele falou assim que se Deus não fizesse, ele fechava a igreja. A ousadia, né? Ousadia. Isso que eu falo. E nesse período a bispa, todo culto, ela orava e intercedia e ungia a barriga da sua gente. esposa. Todo dia. Todo culto. Todo culto. O senhor não precisava pedir, era Deus que direcionava. Nós não pediu. Ela falou: está grávida? A partir de hoje não conta para ninguém, para não estragar, né? Inveja as coisas, e eu vou interceder para você todo culto até essa O criança que faz uma nascer. liderança sarada, unida, né? Porque ela falou: não Exatamente, aceito, pastor Lucas. eu Não não é aceito mesmo? isso na sua vida. Processo de um acompanhamento espiritual mesmo. Um acompanhamento Orou. espiritual. Meu Ser Deus. igreja não é só estar no altar. É sentir a dor do que está do seu lado. Toda vez né? que ia. Para uma pastora, falar assim, não, todo culto vão ungir. Para um apóstolo, falar, se Deus não fizer, eu fecho a igreja. Gente, hoje a gente não vê... É o amor, né, pastor? É o amor da Amor igreja. e né? a A gente não vê confiança, isso. né? É A confiança confiança, no Deus, que Confiança Deus... que Deus vai fazer. É o Uau. Deus que está aqui. É Que é isso Deus aí. que realmente aqui tem, Deus está. Porque se Deus não Exato. estivesse, aí não ia dar certo.
E o Arthur nasceu bem, nasceu Glória saudável. E depois desse momento aí que Deus abriu a porta para mim, Deus não fechou mais. Ao contrário, né? Teve momentos difíceis, sim, mas teve momentos, igual eu falo, sempre a oração e direção. E eu lembro que já tinha o Arthurzinho, César, e eu trabalhava nesse serviço que Deus tinha aberto. Eu queria sair, Deus abriu outra porta, eu fui para outra porta. E nessa outra porta eu não recebia. E eu fui conversar com o meu líder. Estava difícil, meu carro acumulando parcelação atrasada, água atrasada, luz atrasada, morava num apartamento, gás atrasado. E eu falei, pô, Deus, eu trabalho tanto e não recebo. Demora 15 dias para receber, 20 dias para receber. Está virando bola de neve minhas contas. O aluguel põe dias para frente e não consigo pagar no dia. Eu pago atrasado porque eu não recebo. Não é porque eu não trabalhei. Aí você vai mais uma vez atrás do homem de Deus. Vou atrás do homem de Deus. E quando eu chego no homem de Deus, o homem de Deus fala assim para mim, assim, sai do trabalho, que Deus vai fazer alguma coisa. Mas eu tenho aluguel para pagar, tem coisa para fazer. Eu não pensei nisso, né? Eu peguei e falei, se Deus, se o homem de Deus está me dizendo, eu tomo posse. Eu creio. Cheguei em casa e falei para minha mulher, no domingo isso, na segunda-feira, falei, não vou mais trabalhar lá mais, vou ficar só no bico que eu arrumei e não vou ir lá mais. E não fui mais trabalhar. Saí de lá. E minha mulher daí chegou um dia que as coisas vão apertando, né? Exato. Deus vai provar. Ela falou assim para mim, fião, tem que arrumar um serviço, porque tá difícil as coisas. Como é que nós vai fazer? Eu peguei, eu lembro até as palavras hoje, foi assim para assim, eu não vou entregar um currículo. Deus vai mandar o serviço na porta da minha casa. Isso aí é loucura. Porque o homem de Deus falou. Ele é homem de Deus. Você acreditou nos detalhes. Exato. Deus vai levar o serviço até você. E eu falei. Foi a palavra que foi liberada. Você falou, eu vou tomar posse dessa palavra. Ele falou, Deus vai fazer alguma coisa. Eu falei, mulher, o homem de Deus direcionou, estou debaixo da direção. Deus vai trazer na porta de casa. E passou. Isso daí passou, eu continuei fazendo esse bico, tinha dia, hora para acabar. Tinha tipo dia 20 termina. A partir de hoje eu vou fechar o quiosque e você não tem mais serviço. E essa pessoa que Deus ia usar, passou e me viu e me cumprimentou, pai do seu irmão. E foi. E eu lá, trabalhando. Cheguei em casa, falei, agora vai acabar o serviço lá, tem o Arthur, leite, fralda, comida, conta, aluguel. Falei, agora, Deus. Daqui a pouco meu telefone toca. Era uma quinta-feira. De manhã meu telefone toca. Esse rapaz me ligou e falou assim, ô Márcio, tudo bem, pai do senhor? Está trabalhando? Eu falei, não. Eu tenho um serviço para você não quer trabalhar? Eu falei, não, quer trabalhar? Não, calma aí. É para fazer o quê? Como é que é esse serviço aí? Tá desempregado, é exigente, né, pastor Lucas? Não, calma aí. Não, Deus é perfeito. Amém. Eu falei, discernir o que está acontecendo. Eu falei, não, peraí, não é assim trabalhar. Tem que ver o serviço que você vai me oferecer, tem que conversar, não é assim trabalhar. Ele falou, não, então, vou fazer o seguinte, amanhã você vai lá na minha loja, que eu preciso falar com você. Eu falei, tá bom, eu vou lá na sua loja amanhã. Que horas? 9 horas. Eu falei, 9 horas eu tô lá. Quando deu 8h30, eu liguei para ele. 8h30 eu liguei para ele. Falei, ô Rafael, você está na loja já? Eu estou saindo de casa, posso ir? Ele falou, não, onde você mora? Eu falei, eu moro aqui no Bonfim e tal. Ele falou, então, passa seu endereço, que eu estou aqui no hospital São Lucas com a minha filha. Sair daqui, eu vou deixar ela aqui com a minha irmã, e eu com a Laísa vai ir para conversar com você. E foram na minha casa. Eu vou na sua casa. Ele entrou dentro do condomínio, parou na minha vaga de frente do meu prédio. Você estava disposto a ir já. Mas eu só tive que descer do prédio. Não, vai vir até na Vai vir. casa. Aí ele foi, conversou comigo, Contatou falou tudo. Daí eu falei, não, vai ser fechado, vai e tal. Eu falei, falou assim, quando você começa? Qualquer outra pessoa dizer, amanhã. Eu falei, não, hoje é quinta, né? Sexta. Na segunda-feira eu vou. Caraca, aí eu vou falar para vocês. É Deus mesmo. Olha o que Deus faz na vida da gente. Sabe o que ele fez? Pegou na minha mão. Meu pai. Falou, tudo bem, Márcio. Fechado. Na segunda-feira você começa 2h da tarde, te espero lá. E eu trabalhei lá por 4 anos. 4 anos trabalhando. Pastor Márcio. Ok. Para a gente encerrar esse podcast, que eu não estou querendo encerrar, pastor Lucas. Tá muito bom. Nós não quer acabar hoje. O senhor mencionou o Piu-Piu de novo, sabe o Piu-Piu? O Piu que fala com a minha filha. O Espírito Santo que fala com a minha filha, ela fala que é o Piu-Piu. Piu-Piu falou para mim uma coisa. O senhor deu com muito custo, antes do casamento, uma oferta de R$7. Isso. Sim. E Deus foi te prosperando. Chegou um dia que o senhor deu uma oferta alçada. E não foi em dinheiro. Não foi. Me fala o que aconteceu. Então. Daí eu estava trabalhando para esse rapaz. Conquistando as suas coisas. Isso, no começo também, Deus usou o apóstolo no culto de quarta, do pastor Lucas, numa campanha, e falou para mim virar a chave.
que Deus estava me entregando um carro. E minha esposa estava grávida do Arthur. Você não tinha, Deus falou, Não vou te tinha, dar. Deus falou que ia me dar. E não tirei não para comprar, igual eu falei para você, eu estava acertando a minha vida. Estava acertando as minhas Pôr nas dívidas. coisas em ordem. E a minha esposa fazia 4 anos que ela não trabalhava. E eu mandei a ficha, isso foi na quarta. Na quinta, eu encontrei um irmão que era o Lucas, vendia carro. Falei com ele, mandei o CPF, a ficha aprovou do carro. Comprou um carro. Comprei o carro, isso o pastor falou na quarta. A No chave domingo, o Deus pastor estava orando na chave do carro. Meu Deus do céu. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias. 4 dias, tava ungindo. Estava ungindo a chave do carro que ele falou na quarta-feira que Deus ia me dar. Isso só porque eu fui pro culto e falei para Deus, está serenando, Senhor. Como é que minha mulher vai vir grávida para a igreja? Meu Deus. Eu precisava de um carro. E financiou, foi pagando? Financiei e fui pagando. Quando faltava 3 parcelas, Deus falou assim para mim, põe o carro no altar. Não. É só pra quem... 3 anos pagando o Você tá carro. entendendo? Pastor Lucas, não estou entendendo. É só Deus pra falou, quem vou te tem dar. ousadia, né? Vou Deus te falou dar. que ia me dar. Uhum. Não tinha? Não tinha. Vou te dar. Te deu. Agora me dá. Eu fui daí. Não lembra a passagem de Isaac? Exato. Né? Abraão, você não tem possibilidade de ter. Toma. Chegou um Dei. determinado tempo, me dá. Exato. Eu fui daí. Né? Isso é fé, pastor. Você tem que ter fé. Eu fui. E você deu. Você estava com uns 5 carros na garagem na época? Não, Porsche, Ferrari, Não. você escolheu uma. Ah, vou dar o branco, eu não gosto da cor branca mesmo, comprei, não me adaptei, vou dar ele para a igreja. Não. Não Era o tinha único outro. que Era o tinha. único que tinha. Não tinha nem como comprar outro. Não tinha nem como. Porque estava financiado e faltava 3 parcelas. Faltava 3 parcelas para terminar Mas de pagar. estava num ambiente que estava pagando, né? Isso, Foi o pagava. momento que você liberou a semente, foi a fase que a gente está pagando tempo? A gente estava se transferindo para Se cá. transferindo para Eu cá. acho que era, a gente estava juntando a Exato. entrada para a entrada. Isso, para a entrada. Isso. Isso. A entrada para o templo próprio. Uhum. A gente estava lá fazendo um apelo, correndo, precisando de um apoio financeiro, né, das pontas, unir tudo ali para a gente Exato, conseguir. Exato. E aí não precisou, o apóstolo falou, Márcio, eu direcionei você durante esses anos todos, me entrega um carro. Nem Não. De jeito nenhum, né? De maneira alguma. Foi o mesmo Deus que entregou. O mesmo Deus. O Deus que pediu, falou, me Foi o Deus entrega. que pediu, me entrega o carro. A Ele não ousadia te- entregou. Ele não te ordenou, ele falou, entrega. Entrega. Na verdade foi assim. Eu estava tendo um culto, Aí o irmão Jason Lee, que você chama de Jason Lee, ele deu a moto dele. Ele ofertou o sonho dele. Ele falou, Deus mandou dar um sonho. Era o sonho que ele tinha de ter aquela moto. E Deus ele falou assim ofertou. para mim, a situação dele tá pior que a sua. E você não vai fazer nada? Uhum. Aí eu fiquei aqui na minha cabeça, vai fazer o quê? Dar o carro. Eu fiquei ainda, você quer Deus mesmo? Tá estranho isso aqui. É, porque Mas na era- hora de receber, a gente não pediu A gente confirmação. Tá recebe com entendendo? facilidade. Amém, eu tomo posse. Isso, daí Aí na hora de entregar, fala comigo, Não, Deus, daí eu falei, e o Deus. passarinho passe e, eu falei, e Deus, fale comigo. eu vou dar o carro, mas tem que trocar no coração da esposa, tem que estar em comunhão. Aí tal, eu orando. Eu fui outro culto na sexta. Na sexta, Deus falou de novo comigo. O pastor falou, é fácil dar quando você tem 10. E quando Deus pediu o único que você tem, o que você vai fazer? Uau. E, só que era pra mim. E Deus tinha falado comigo, porque ele não sabia. Olha E eu só. cheguei em casa pra minha mulher, Deus mandou dar o carro. Ela falou, no domingo a gente vai dar esse carro. Meu Deus. A mulher é mais louca que o homem. É, Não, porque tem que estar em comunhão. tem que né? estar em comunhão para fazer Exato. isso. E eu mandei Tá em comunhão. mensagem pro apóstolo, falei que ia dar o carro. Ele falou assim, não menino, como é que você vai vir pra igreja com a sua família? Eu falei assim, Você não já andava pastor. com uma criança agora. Ele tava com a criança. Preocupação de um líder, né? Como Com que a sua vai família, eu falei, fazer? não pastor, Deus mandou e eu vou fazer porque Deus mandou. Márcio, para encerrar esse podcast, eu não quero encerrar. O cara Pessoal, Ele quer chegar no final, gente. tá muito bom, né? minha mulher, minha esposa, aguenta a ponta aí. Calma aí, estamos Calma aí. chegando. Calma, Geicinho, Estamos né, chegando. Você deu um carro que não podia dar, porque você não tinha nem terminado de quitar. E você deu e ainda falou, pastor, as 3 parcelas As 3 eu vou quitar. eu vou pagar. Olha isso, pastor Lucas. Deu e quitou as Eu tô 3 dando que tá faltando. para alguém que não podia dar uma oferta de R$7. De R$7. Está ofertando um carro aí de quase R$20 mil. Exato. Olha que loucura. Eu não podia dar 7. Não. E dei 7. Eu não podia dar 20. Dei 20. Tudo começou também com um casamento. Casamento não Casamento. podia Né? ter. Quanto, sem R$1 no bolso, quanto foi o seu casamento? Foi avaliado em 18, 19 mil, com tudo, viagem, tudo. 18, 19 Ele mil. plantou 7. R$7. Quantas vezes mais? Ah, não dá? gente, poder da semente. Tem gente que tá vivendo Para com isso. no calabouço. Você está vivendo no calabouço porque você quer. Você não tá aprendeu a entendendo? plantar ainda. Não aprendeu a plantar. Pastor Márcio, vamos lá, finalizar isso aí, porque senão não, eu que vou perder meu carro daqui a pouco. A minha mulher vai É, a sua, jogar ele no Paraíba. vai falar. Pastor "Filho, Márcio, você embora." você deu, Uhum. foi para casa de a pé. De a pé. Foi para casa de a pé, deu o carro.
Deus fez esse acontecimento todo, nós estamos agora no tempo próprio. Sim. Foi o propósito que foi uma semente sua lá que a gente está vivendo hoje. Tá vivendo semente hoje. de muitas pessoas. Exatamente. Foi um sonho de muitas pessoas para que a gente pudesse viver esse sonho hoje. Isso. E você entregou essa oferta, eu seguro para não chorar, eu me arrepio aqui todo Forte, de falar. é muito poderoso. Pastor, porque a gente está vivendo uma atmosfera espiritual, a gente está vivendo um momento muito marcante da igreja. Muito, muito. Histórico, né? Histórico. E a gente honra trazer uma pessoa que participou disso com a gente. E pastor Márcio, Exato. você voltou de a pé para sua casa. Voltei. E passou-se o tempo. O emprego foi até a porta da sua casa. Foi. O senhor estava trabalhando, pagou as 3 parcelas do carro que faltava. E hoje, pastor Márcio, você está no mesmo emprego? O que aconteceu? Continua com a falta do mesmo carro? Você entregou aquele carro e até hoje está a situação? O que aconteceu, pastor Márcio? A semente, ela é menor que a colheita? Não, a colheita é maior que a semente. Uau. Né? Aí tem... A colheita foi maior que a semente. Então a semente nunca vai ser maior do que a colheita. Não. A semente, ela é o ponto principal de uma manifestação de algo grande. Sim. Tudo surgiu a partir da semente. Deus. Meu Deus. A colheita foi muito maior que a semente, né? Depois Porque você entregou o carro. entreguei o carro, peguei 2 carros. E nenhum dos 2 carros precisei pagar. Pastor Márcio. Você pegou 2 que não precisou pagar. Nenhum dos 2 eu não paguei em dinheiro, nada. Entregou um, Aí recebeu veio 2 dois. carros. E eu não dei dinheiro, nenhum. Nenhum dos 2 carros precisei dar entrada, nada. A única coisa que eu tive que pagar é transferir pro meu nome. Um eu nem transferi, eu vendi antes de transferir. Nem transferi. Vendi antes de transferir. Pastor Meu Márcio, tem que andar mais Deus. contigo, homem de Deus. É a fé, né? A Dois. fé. E o Lucas vai lembrar disso, porque a gente estava junto. Indo ajudar o pastor Lucas na igreja do Três Marias. Exatamente. E a igreja estava mudando para cá na época, até para cá. Isso. E o pastor William falou assim: Márcio, como é que nós vai para a igreja? E eu sem carro. Como é que a gente vai para a igreja? A igreja vai mudar de lugar, vai Você ficar querendo longe. ajudar a obra lá no Três Marias, do outro lado da cidade. E o pastor ia Lucas. lá ajudar nos cultos Ajudar. lá. Pastor Lucas a congregação. estava pastoreando ali aquele Pastoreando. campo Exato. e você queria ir lá para ajudar e não tinha carro. Não tinha carro, ele É. buscava a gente para ir no culto, para ajudar ele. E nesse momento o William falou isso, falou assim: antes da igreja mudar, Deus vai me dar um carro. Quem tem semente tem moral. Quem tem semente tem moral com De Deus. plantar, verdade. Acabou. Verdade. E Deus, foi eu plantei. numa semana depois, Uma hora eu vou colher. deu uma semana depois, estava indo no culto do pastor Lucas no carro. Com um carro. Nossa. Pastor Márcio, Deus hoje, né? passou-se os anos, né? O senhor vem de Uber para a igreja, eu sei que o senhor pega o ônibus, ali embaixo tem um ponto de ônibus, é difícil um pouco até a situação, é isso que tem acontecido? O que aconteceu? Não, venho de carro para a igreja. Você vem de carro, Venho de carro pra igreja. ou seja, aquela semente nunca mais te deixou de a pé. Nunca mais. O carro que você deu nunca mais te deixou de a pé. Meu Deus. Forte demais. Mas na lógica humana, eu vou dar Exato. o carro, vou ficar de a Vou pé. ficar de a pé. O carro que ele deu nunca mais permitiu que ele andasse a pé. E todos que eu tive, comprei, vendi, foi na porta de casa. Nunca fui mais atrás de carro. E outro dia agora mesmo, eu estava num lugar e o cara falou: tem esse carro? Eu falei: vendo fiado, quer levar para você? Eu falei: não, eu tenho não, já tenho carro. Mas, Já tem o carro. Mateus, desliga tudo, vamos É o poder da semente, Coisa né? louca. E essa Não semente adianta, do não carro adianta. virou A a loja que colheita eu tenho hoje no centro de Taubaté aqui. Aonde eu Você fui. está com loja no centro de Taubaté. No Você não centro estava de Taubaté. trabalhando de Você não estava empregado? trabalhando para o Rafael? Tava, mas aonde eu trabalhava, hoje eu sou o dono dessa loja. Ó, Para. Você comprou De a uma loja do das seu lojas, dono, né, Você que comprou a loja do seu patrão. Do meu Seu ex-patrão. Isso, do meu ex-patrão. Pastor Lucas, só Deus para faz. com isso, cara. Para com Gente. isso, meu. É poderoso, é Ele poderoso. está de carro, ele comprou a loja do ex-patrão dele. Hoje é o patrão Márcio. Hoje o senhor dá emprego. Você era empregado, hoje você emprega. Exato. É isso aí. Hoje é isso. Não Se compartilha soltar, mais não compartilha mais em não, senão você nome vai de dar o Jesus. segredo para todo mundo. Vocês vão, todo mundo vai começar a prosperar Isso agora. aqui é uma chave, Não, isso aqui é se uma compartilhar chave. isso aí, todo mundo vai prosperar. Essa Para aqui é com uma isso. chave. Não, e o último Gente. que eu vivenciei, eu precisei vender o carro que eu tinha, né? O Celta que eu tinha, eu comprei outro carro. Peguei, não gostei do carro, pastor Lucas. Não gostei, pastor Lucas. Sim. E eu peguei, eu sou um crente, ô César, que eu falo com o Senhor, porque eu não preciso estar de joelho dobrado para falar com Deus. Eu não preciso estar dentro de um quarto fechado para falar com Deus. Quem tem moral com Deus, quem tem Deus é meu intimidade. amigo. Eu olhei pro carro e falei: não gostei, Deus. Eu queria trocar.
Eu tinha o meu Sininho aqui, o mesmo que eu ofertei, era tão bom, eu gostava tanto dele. Eu queria tanto um carrinho parecido com aquele, 4 portas. Exato. Eu gostava daquele carro. Aí eu tinha pegado um Gol quadrado para mim usar, aí por um período, aí alguém foi na porta da minha casa também, pro seu Lucas. Glória. Falou assim, você não quer trocar o carro comigo, não? E o mesmo carro que você queria. E o mesmo carro que eu queria. Meu Deus. Que eu tava falando com a minha esposa dentro de casa. só Deus Seria faz. bom se fosse esse carro, né? Porque Meu é um carro que a gente já teve, a gente se gostava muito, não dá problema, carro bom e tal. O mesmo carro foi na porta de casa para trocar comigo. Seu Lucas, ah. Não, é E ainda poderoso. teve que. Voltou, ofereceu volta para mim. Ganhou dinheiro aí. Deu dinheiro. Uau. Gente, É isso aí. vamos finalizar por aqui? Porque nós Sobrenatural. vamos trazer a esposa dele, senão vai contar tudo. Sim, Trazer a sim. esposa dele Eu aqui. escondi, deixei um pouco. Vai falar sobre milagre Não, é ainda. poderoso. conosco aí. Gente, compartilha essa live. Em nome de Jesus, gente. Esse Faz podcast, não é essa live, esse podcast. Compartilha aí. aí. Faz isso. Fontecast. Fontecast. Compartilha aí, se inscreve no canal. Eu quero Aqui. só dar um recado. Isso. Hoje, nós estamos sendo patrocinados, É isso aí. tá? Pela Ataca Céus. Isso. Acessórios e manutenção de Entra no celulares. Instagram deles assim, né? Tá, Isso, Céus? Ataca Céu. Ataca Entra no Céus. Instagram deles aí, Ataca Céu. já tá o Tá endereço. vendo esses pedestais aqui? Isso, foi patrocínio. Foi patrocínio dele. Eu quero Exato. patrocinar essa live aí, esse Fontecast. Eu quero patrocinar esse trabalho. Nome Eu de quero Jesus. ajudar. A gente quer futuramente trocar mesa, colocar Exatamente. uma câmera mais nítida Isso. ainda, com algo melhor, os Exato. microfones trocar. A gente vai trocar tudo. Gente, Vamos é isso melhorar. aí. É isso aí. E você pode fazer parte disso. A gente vai estar aqui abrindo espaço, colocando a logo da sua empresa, falando sobre a sua empresa, tá bom? Às vezes eu quero ajudar com patrocínio, como? Vamos fechar um mês aí, eu trabalho com camisa, faço camisa. Exatamente. estampo. Eu vou dar a camiseta para todo convidado que for. Você tá entendendo? Gente, Projeto. a gente não quer dinheiro, a gente quer parceria. Parceria. A gente Isso. vai poder, hoje É isso aí. eu queria ajudar o pastor dar uma camiseta para ele aí, ó. Talvez seria Né, a com o camiseta logo da da sua fonte. marca, Ah. da sua logo, da sua Isso, empresa. Isso. E abençoar o profeta, que é terra fértil. Terra fértil, ó. E- E o homem. Você ia ser É isso aí. divulgado aqui nessa live. Então vai conhecer a loja dele. Pastor, que quebrou meu celular, isso aqui, tudo de Qual o assistência, de endereço? arrumar. Rua Jacques Félix, 457. Aí, ó. Centro da Próximo ao cidade. Café Chicão, centro da cidade. Centro da Gente. cidade. Quebrou o celular, vai lá. Isso. Fomos aqui patrocinados. Pastor Márcio, Porque, ó, gratidão. né, começou aqui. Então, ó a senha. Tanto mais se você abençoar ele, abençoou o pedestal. Nossa, eu vim aqui porque eu ouvi o podcast do Senhor lá. Né? Daqui uns dias nós vamos estar com fone para Exatamente. Assim Ó, gente pegou a vai- senha? É. Gente, E por vai favor, chegar. Em nome de Jesus. compartilhe isso aí, viu? Faz isso. Dá acesso para nós aí. Em nome de Jesus. E vai Tá ser bom? bênção, você vai estar semeando em um momento, em um local É isso fértil, aí. que Tá bom? vai produzir 100 vezes mais, né, Pastor Lucas? É Em nome isso de aí. Jesus. É isso Pastor aí. Lucas, encerra Então para faça nós isso. aí. Gente, sem palavras, sem palavras. Você só vive a vida que você está se você não decide se levantar. Aqui está uma prova viva. Começou sem nada, vivia no centro de Umbanda, tudo destruído, pensou se matar, pensou se enforcar, tirar a própria vida. Deus falou, se levantou, reagiu, hoje é empresário, tem a sua loja, a sua família, tem filho, tem tem tudo. casa, vivendo sonhos, projetos. Então, assim diz o Senhor para você, se levanta que Deus vai fazer. Lança uma palavra para quem está escutando agora, porque através desse testemunho, acredito que Deus falou com muito, em uma palavra, em nome de Jesus, em 1 minuto. Do jeito que você começa, você não termina. Glória Essa- a Deus. Uau! Do jeito que você começa, você não termina. Glória É a isso Deus. aí. Porque Deus tem o extraordinário. Mas, Glória a Deus. Deus, receba Amém? essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra. Obrigado. Deus, gratidão. Obrigado. Em nome de Jesus. Obrigado. Aqui está o pastor Márcio, né? Fontecast, Nosso ministério. pastor Márcio. Essa aqui é o que a gente sempre diz, que a gente sempre dizia, né? A gente vai trazer provas vivas do que Deus está fazendo na nossa Testemunhos igreja, vivos, é. né? Testemunhos vivos. Vocês viram da missionária Marcela, que era estéril, gerou filhos. Aqui está uma prova viva. Estéreo, gerou filhos. Exatamente. Não podia né? ter filhos, Olha a aí. esposa. Deus Então, faz. É Tá isso bom, aí. gente? Receba essa palavra. Um abraço. Beijo no coração de Até o todos. próximo, em nome de Jesus, tá bom? Te esperamos na próxima. Deus abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus.